Quero aproveitar para fazer um convite para você, o Som de Racionais MCs, para chamar você para esse fim de semana. O prefeito de Santos, Rogério Santos, será um dos convidados do programa Viva o Litoral. Vai ser no domingo, apresentado por Felipe Garrafa. A atração da Rádio Bandeirantes será transmitida direto do emissário submarino, lá no Parque Roberto Mário Santini. Além das atrações existentes no espaço em Santos, você vai poder acompanhar de perto muita informação de qualidade. Todos os debates sobre temas relevantes para a região, em meio a muita conversa de boa qualidade. Dicas de economia, de lazer, de cultura, turismo, esportes, não vão ficar de fora. Então anota aí, Viva o Litoral, ao vivo, do emissário submarino em Santos, no próximo domingo às 9 da manhã. Passa por lá ou acompanha pela transmissão do Dial da Bandeirantes ou também pelo YouTube. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês, um ótimo fim de semana. Obrigado, amigo. Aproveita. Obrigado, querido. Valeu. Pode, aproveite bastante, você merece, descanse e até a volta. Um abraço. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes e, é claro, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta sexta-feira. Sextou, dia 7 de março de 2025, agora são 17 horas mais um minutinho em Campinas. Mais uma vez uma tarde de muito sol, de muito calor. Há uma previsão de uma mudança no tempo, mas até o presente momento isso não ocorreu. 31,3 graus marca o CEPAGRE da Unicamp em toda a região. Portanto, muito sol, muito calor, mais uma vez, neste finalzinho de sexta-feira. Para você ligado no FM, faixa estendida em 85,7. Pelo nosso canal do YouTube, você tem imagens de Campinas, da região de Campinas, com muito sol nesta sexta-feira, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E também você pode participar e interagir conosco através do nosso chat, da nossa arquibancada virtual. E não esqueça, deixe o seu like. Também você acompanha a nossa transmissão através do Bandplay, pelos demais aplicativos, tem o TuneIn, tem radios.net, enfim, são vários aplicativos para você curtir o som forte e pesado de muita credibilidade do rádio esportivo do Brasil. É a Rádio Bandeirantes. Vamos juntos hoje até às 19 horas e 30 minutos com muito esporte, muita informação para você. Claro que a nossa prioridade são os times de Campinas, Ponte Guarani, Guarani Ponte Preta, que já iniciaram a sua preparação visando o Campeonato Brasileiro da Série C, mas outros assuntos do mundo da bola, como por exemplo, o lamentável caso do garoto Luigi do Palmeiras ontem, caso de racismo,
Tem também informações sobre os potes para o sorteio da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Tem a semifinal do Campeonato Paulista. Lembrando que a Rádio Bandeirantes de Campinas, com o timaço de Carlos Batista, estará transmitindo os 2 jogos. Domingo, 18 horas e 30 minutos, tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. E na segunda-feira, 9h35, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, PP. Ele que está na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos. E também com Lucas Pessoa no streaming, no corte das imagens que vão para o YouTube, com a participação do ouvinte e também as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Eles que são integrantes do timaço de Gil Kleber. Hoje com os comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e Valdemir Gomes, o Da Palavra Fácil. Já com Vladimir Catarino, atualizando tudo para você sobre os times de Campinas. Então vamos com o Fala Galera de hoje. Contratos dos zagueiros René Santos e Pedro Manuel e do atacante Luiz Miguel, o atacante do táxi, se encerram no meio deste ano. Você, Bugrino, renovaria com os 3, com apenas 1, com 2 ou com nenhum até o fim da temporada? E para os pontebretanos, você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? Esquema bastante utilizado pelo técnico Alberto Valentim neste início de temporada. A 971021493, você participa e interage conosco. Eu repito, contratos dos zagueiros René Santos e Pedro Manuel e do atacante Luiz Miguel terminam no meio do ano. Você renovaria com os 3, com 2, com 1 ou com nenhum até o fim da temporada? E para os pontebretanos, você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? Participe conosco, mensagens de áudio, mensagens de texto, através do 971021493 e também na nossa arquibancada virtual do nosso chat ao vivo, onde você tem imagens do nosso estúdio e dos demais integrantes da nossa equipe. Estou aguardando a sua participação. Claro que estes são os temas sugeridos pela nossa produção, mas evidentemente você pode também tratar de outros temas, colocar outros temas para a gente debater no programa, tá legal? Então é isso, 971021493 e também através do nosso canal no YouTube. Carlos Henrique, o Bate Pesado já está na área, ao vivo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas. E aí, CH, grande e forte abraço para você, boa tarde. Oi, Bolis, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Você pode repetir o Fala Galera pra gente, por favor? Sim, olha, é o seguinte, eu vou começar primeiro com a ponte, tá? Pois não. Você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? Lembrando que o Alberto Valentim, em diversos jogos, principalmente na parte final, utilizou esse esquema com 3 zagueiros. E aí, CH? Também. Jogaria também com esquema de 3 zagueiros, mas também, já que tem bastante tempo para treinar, né? Ajustaria o time para jogar de outras formas também. E sobre o Guarani é o seguinte, contratos dos zagueiros René Santos e Pedro Manuel e do atacante Luiz Miguel terminam no meio deste ano. Você renovaria com os 3 até o final da temporada, com 2, com 1 ou com nenhum? Lembrando que o Pedro Manuel é zagueiro da base, tem 19 anos. Só o Pedro Manuel, que é da base, o restante não renovaria. Nem o Luiz Miguel, atacante do táxi? Não. Não logrou êxito? Não foi bem, na sua opinião? Não. Será? As oportunidades em que ele esteve? Não. Entendi. O René, não estou achando aqui do René o contrato dele, né? Realmente até o final do ano, mas o René pouco jogou. O René não é da base não, né? O René veio depois. René Santos, zagueiro do time do Guarani. Portanto, na opinião do CH, ele permaneceria apenas com Pedro Manuel, que disputou inclusive a Copa São Paulo e saiu no meio da disputa da Copa São Paulo porque o técnico Maurício Souza acabou precisando do zagueiro. O Alan Santos se machucou e ele deixou a delegação do Sub-20, a delegação que disputava a Copinha, e se integrou ao elenco profissional. Isso iria acontecer após a Copinha, mas em função desta necessidade, ele foi incorporado antes. Pedro Manuel, zagueiro de 19 anos. Neste ano, ele ficou no banco em algumas partidas, mas não entrou em nenhum dos jogos. Ele não foi utilizado, ficou no banco nos jogos contra o time do Botafogo, primeira rodada, Botafogo, Inter de Limeira,
São Paulo, Noroeste, Mirassol, Água Santa, Novo Horizontino, São Bernardo e Corinthians. E fez apenas 2 partidas com a camisa do Guarani na Copinha. Inclusive, no primeiro jogo, fez um dos gols da vitória sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. E contra a Francana jogou os 90 minutos na vitória por 5-0. Nos 2 jogos, inclusive, ele recebeu o cartão amarelo. Então, portanto, Pedro Manuel. Já o René do Guarani, veio do futebol português. Neste ano não jogou, mas no ano passado ele teve apenas uma partida. O René Santos, zagueiro de 32 anos, disputou um jogo da Série B o ano passado, que foi contra o Amazonas, fora de casa, quando o Guarani acabou empatando pelo placar de 1-1. E tem ainda o Luiz Miguel. Luiz Miguel, você se recorda, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, quando ele foi anunciado pelo mineiro taxista. O Luiz Miguel chegou lá de Portugal, desembarcou no aeroporto de Viracopos, veio direto de Lisboa para Campinas, e ao desembarcar, justamente o mineiro, que eu tenho certeza absoluta está nos ouvindo, ele acabou trazendo o Luiz Miguel para o Brinco de Ouro da Princesa. E daí vai naquela conversa vai, conversa vem. O mineiro é um taxista extremamente experiente, rodado, conhecedor da matéria. Ele viu a característica do Luiz Miguel. É jogador, não deu outra. Perguntou e o Luiz Miguel respondeu: eu acertei com o Guarani, tô chegando. Não teve dúvidas o mineiro. Ele pegou o WhatsApp, pegou o celular e mandou um WhatsApp aqui pra gente. Eu me recordo que eu estava na apresentação do programa, que o Luiz Miguel até ficou um pouco sem jeito, né? Enfim, não fala nada não, mas depois ele acabou confirmando a negociação. O Luiz Miguel fez 8 jogos com a camisa do Guarani, nenhum gol marcado desde que chegou ao Bugre. 8 dos 12 jogos que o Guarani fez no Campeonato Paulista. Foi titular nas partidas contra o Mirassol, o Palmeiras, o Água Santa, jogou no derby também, jogou aí 46 minutos, jogou o primeiro tempo, contra o Novo Horizontino também, e entrou nos jogos contra São Bernardo, Velo Clube, e contra o São Paulo, e no jogo que marcou a despedida do Guarani na Série A1, empate por 2-2 contra o Corinthians, ele acabou não sendo utilizado. Então é isso, participe conosco, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio. Já eu sigo com as pautas do programa de hoje. Antes eu tenho um recado para você que é amante de um churrasco e está afim de se deliciar com um sensacional churrasco neste fim de semana. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco. No almoço tem self-service premium, deliciosas carnes nobres, grelhadas, suculentas, com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes Estância 92. Dá ou não dá água na boca, hein? O seu momento churrasco incrível, você já sabe, é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, no sábado e ou domingo. Um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos, tem salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788 em Campinas. Rádio Bandeirantes. Alô, Marcos Ortiz, grande abraço. Marcão Ortiz, está sempre conosco, ligado, sempre acompanhando a nossa transmissão, o nosso trabalho aqui na Rádio Bandeirantes. Grande Marcos Ortiz, tá ligado? Já eu trago esse detalhe aqui. Valeu, Marcos Ortiz. Um grande abraço também, e também para Marcos Luiz, que sempre está nos acompanhando. Nesse horário deve estar na outra emissora, mas sempre, recentemente, inclusive, está nos acompanhando bastante. É isso aí. Vamos então com as pautas do programa de hoje, para você ligado, acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes, pautas do Guarani. Paulo Breaks, coordenador de futebol do Galo, explica, entre aspas, parceria entre Guarani e Galo após a transferência de João Marcelo. O JM9 vai jogar no Galo, hein? Guarani receberá aproximadamente R$2.700.000 pela venda de João Marcelo ao Atlético Mineiro. Bugre também segue dono de 10% do passe do atleta, com a possibilidade de lucro em uma futura venda do centroavante. Luiz Felipe, atacante de 23 anos, e Maicon Jesus, lateral esquerdo de 19, são jogadores do Galo que interessam ao Guarani e podem chegar ao Brinco para a disputa da Série C.
Aliás, o Maicon Jesus disputou o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Contra o Guarani no Brinco, ele foi titular. Guarani discute saída antecipada de Álvaro e mantém 25% dos direitos econômicos de Thiago Lenza, que acertou com o Ferroviário. Os dois jovens goleiros não seguem em Campinas para o restante da temporada. Guarani dividiu a reapresentação em 2 partes. Na última quarta-feira, apenas jogadores com lesão ou problemas físicos estiveram no Brinco, enquanto o restante do elenco se reapresenta na próxima segunda-feira, dando início assim para valer a preparação com força máxima para a disputa da Série C. No portal Carlos Batista, o destaque do Guarani é sobre o Conselho de Administração do Bugre, que recebeu contatos dos primeiros interessados na SAF. Guarani pode se tornar SAF. Aliás, é um tema bastante relevante no futebol, quando a gente diz o seguinte: o clube pode virar SAF. Na verdade, isso tem que passar pelos associados. E o clube, acredito que o Guarani, eu não tenho mais detalhes em relação a isso, o CH pode até me ajudar, se já é SAF. O que ocorre é o seguinte: vem um investidor e investe na SAF do time. Então muita gente fala, mas esse time não é SAF ainda, esse time vai virar SAF. Normalmente ocorre dessa forma: o associado tem a sua reunião entre associados, e aí os associados acabam aprovando a SAF. E o clube fica pronto, preparado para receber investidores e se transformar em SAF. Então o Conselho de Administração do Guarani recebe contatos dos primeiros interessados na SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Quer falar alguma coisa, CH, em relação à SAF? Não, a questão da SAF é o seguinte: uma vez SAF, você deixou de tomar conta do clube, está vendendo o clube para alguém, seja para uma empresa ou seja uma sociedade anônima do futebol. Então, é que as pessoas tenham bastante consciência do que estejam fazendo. Porque uma vez virando SAF, a reversão, esqueçam, não é? Então não tem mais falar com presidente, diretor de futebol, não. O dono comprou. Olha o Valladolid da Espanha, que o Ronaldo Fenômeno comprou. Está na última colocação. Faz 2 anos que ele está tentando vender o clube. Não consegue. Então, o que parece um grande negócio precisa ficar muito esperto. Mas o Guarani me parece que está com uma auditoria da Ernst Young muito séria. E para também apoiar, né, para se tomar uma decisão de maneira muito transparente e muito lúcida. Então a gente torce para que seja melhor para o Guarani. Tem que primeiro ser bom para o Guarani, depois para o investidor ou para a SAF. Aliás, é um caminho sem volta, né? Eu acredito que para o futebol, principalmente para os clubes do interior, né, os clubes que não têm tanto investimento assim, a SAF, eu não digo a melhor opção, mas é uma opção sem volta, não tem outra opção. Times normalmente quebrados, falidos, né? Você tem aí times principalmente do interior, onde você não tem o investimento. Então precisa de fato de um cara que chegue, ele acaba despejando dinheiro, mas evidentemente a palavra é sempre mágica, ele é investidor. E o investidor, CH, ele visa o quê? Visa evidentemente o lucro. Ele vai querer lucrar com essa situação da SAF. E nem sempre para você lucrar, e esse é o objetivo da compra do clube, ela significa bons times. De repente o cara compra uma SAF para fazer uma categoria de base forte para vender jogador para o exterior. Ele faz o que ele quiser com o clube. Se ele quiser montar um time para jogar só a Série D de dado, ou nem jogar a divisão no Campeonato Brasileiro, então isso é uma coisa que tem que ser muito pensada para depois não acontecer arrependimento. É muito delicada a situação. Eu já defendi mais SAF. Hoje eu confesso que, principalmente por esses exemplos muito negativos que a gente tem no país, eu defendo bem menos. Mas você falou uma coisa, é verdade. Tem muito clube no interior de São Paulo, por exemplo, que perdeu o sentido de existir. Porque você olha os resultados, você olha as pessoas que pagam ingresso para assistir os jogos, né? O Paulista de Jundiaí é uma exceção, colocando numa Série A4 4 mil pessoas dentro do estádio, não é? É que o pessoal ficou um tempão sem ver, né? E agora parece que as coisas estão mudando, então o pessoal fica entusiasmado. Mas antes dessa possibilidade de SAF, que eu não sei se vai ser bom negócio para o Paulista, isso é um outro dia para discutir,
não tinha mais sentido existir. Não tinha mais. Você disputar B1, um time que foi campeão da Copa do Brasil, eu tô falando do time que eu torço, tá, gente? Então tem muito clube, pior que o Paulista, que não tem nenhum sentido continuar. Então é uma decisão muito delicada e tem que ser tomada com parcimônia, com sabedoria, para depois não se arrepender. Você falou uma coisa importante sobre a base, né? A base para o investidor é aquilo que a gente diz, né? É a menina de olhos de ouro. Mas aí existe um outro investidor que acha que existem as duas coisas. Que se você tiver um time competitivo, você vai começar a galgar, né, as divisões do Campeonato Brasileiro. Mais dinheiro de marketing, mais dinheiro de cota. Sim. Então a situação ela tem dois lados. O que eu tô querendo passar para o torcedor do Guarani, para o associado, é o seguinte, mas eles já sabem disso. É que uma vez vendido o clube, não tem mais o que fazer. E tem um dono. E quem manda é quem paga. O dono. Ah, mas fica 10% pro clube. Você já viu numa sociedade você ter 10% de 100%, você mandar alguma coisa? O 10% fica da SAF, né, da legislação da SAF, para que o investidor não mude cor de camisa, não mude símbolo, só por causa disso. Olha, a informação que a gente obteve em relação ao Guarani é que o Guarani ainda não é SAF, né? Tem aí uma proposta de mudança estatutária que autoriza o clube a se tornar SAF e a primeira assembleia de sócios no dia 12, próximo dia 12, semana que vem. E deverá ser aprovado. Então, primeiro o clube tem que se adaptar, né? Sócios precisam, através dessa assembleia, aprovarem a SAF, e daí o clube ele fica apto a receber investidores que podem comprar a SAF do clube. É dessa forma que funciona. Bom, vamos dar prosseguimento ao programa com as pautas da Macaca. A Ponte Preta em destaque aqui no Esporte em Debate. A Ponte acerta a contratação de Gustavo 25. E é esse o sobrenome dele, hein? Gustavo 25. Atacante disputou o Campeonato Estadual pelo Goiânia e assina com a Macaca até o fim da Série C. A Ponte decide não renovar com o William Arthur e goleiro está de saída do Majestoso. A Ponte Preta deve estabelecer um dos jogadores da base como terceiro goleiro. Nomes como Liugi ou Guilherme Viana são bem avaliados pelo preparador de goleiros Lauro. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista. Elvis e Gé iniciam um processo de transição. Saiba mais no www.carlosbatista.com.br. Notícias do dia são destaques dentro do programa de hoje, mas não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Tema número 1. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se pronunciou nesta sexta-feira sobre os ataques racistas sofridos por Liugi ou Luigi e a equipe do Palmeiras durante a Libertadores Sub-20 na noite de ontem no Paraguai. A presidente do clube disse que pedirá a exclusão do Cerro Porteño da competição. Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca nossos atletas e nossos torcedores, afirmou Leila Pereira. Ela inclusive disse nessa coletiva que tentou um contato com o presidente Alejandro Domingues da Conmebol, mas não obteve êxito, ele não atendeu o telefone, talvez em um outro compromisso ou algo do tipo. Tema número 2, Pedro Severino apresenta reflexos que correspondem a funcionamento do cérebro. Quadro de saúde, no entanto, permanece grave e estável. Jogador do Bragantino está em Ribeirão Preto desde quinta-feira. Já Pedro Castro, outro jogador ferido, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira. Tema número 3, Vitor Roque. Foi apresentado oficialmente como novo jogador do Palmeiras. O atacante recebeu a camisa 9 durante a apresentação hoje na Academia de Futebol. Em rápido pronunciamento, Leila Pereira destacou toda a operação para a contratação do jogador, que pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao Betis da Espanha. Ela parabenizou o trabalho da diretoria palmeirense, que ela comanda, né? E depois brincou. Vocês parem de me pedir um 9, tá legal? Risos, kkkk da Leila Pereira, que é a cara da Carminha da Avenida Brasil. É isso aí. São os temas que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques no programa de hoje. Eu espero a sua participação, hein? Eu e o CH. Estamos por aqui, ó, 971021493. Participe e interaja conosco. O Laco tá sempre ligado ao Boles. Para que data está marcado o concurso do melhor e mais bonito topete do Brasil? Então, Laco, é o seguinte, esse ano eu não vou participar. Você que está acompanhando no YouTube, evidentemente, só se a competição fosse no final do ano. Como ela vai ser no meio do ano, quando haverá uma interrupção no calendário do futebol do Brasil por conta do Super Mundial de Clubes,
esta competição de topetes, e não é do Brasil não, é em nível internacional. A última informação que a gente obteve é que será em Hong Kong, mas o Gleger Zorzin, que nas 2 primeiras edições pipocou, ele estará participando. Mas em breve, para não deixar brechas, nós estaremos em 2026 competindo juntos, né? Os 2 representantes do Brasil e da Rádio Bandeirantes, consequentemente. Eu vou começar a usar um boné da Rádio Bandeirantes para fazer mistério. Os treinadores fazem, escondem escalações, treinamentos, então eu vou fazer um mistério também para não dar pano para manga, tá legal? São 17h23, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais aqui na Rádio Bandeirantes. O CH vai à loucura. Quanta bobagem. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta na Rádio Bandeirantes de Campinas nesta sexta-feira com Esporte em Debate. Você participa conosco do Fala Galera através do 971021493. Hoje até às 19h30. Depois a gente vai para a rede até 19h30. Contratos dos zagueiros Renan Santos e Pedro Manuel e do atacante Luiz Miguel terminam no meio deste ano. Você renovaria com os 3 até o final da temporada? E para os pontebretanos, você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? 971021493, mensagens de áudio e também mensagens de texto. Por falar em mensagem de texto, o amigo ouvinte que manda aqui, o Rick Panda, sobre a folha salarial do Guarani para a Série C em 2025. Olha, no planejamento divulgado para este ano, a folha de pagamento do Guarani mês, entre 500 e 600 mil, é isso, né, CH? Divulgado, a gente até comentou sobre isso, o Batistão aqui quando apresentou o Esporte em Debate, nos programas anteriores, então não deve fugir disso, pode ser que aumente, tem aí a entrada da verba do João Marcelo, esse dinheiro vai ser investido na montagem do time para pagamento dos salários, então vai depender muito em relação a essa situação, mas na média de 500 a 600 mil é uma boa folha de pagamento, CH, para a disputa da Série C? Pouco. Quiser subir, pode até conseguir com 600 mil, mas é mais difícil, né? Aí você tem que realmente garimpar muito para poder achar o bom e o barato. Acho difícil. E o Larcon aqui, que tá mandando mensagem, perguntando dessa história do Campeonato Mundial de Topetes. Larcon, entra na internet, digita aí no Google Campeonato Mundial de Topetes. Vê se você acha aí algum. escreve cabelos junto. Vê se você acha Implante. algum. Se você achar uma linha sobre isso, pode vir aqui que eu te dou um prêmio. Olha. Uma churrasqueira pra você, elétrica, da Mundial. Tá bom? Isso é conversa do Gleb. Conversa mole. Conversa, balela, né? Milonga. Milongueiro. CH, a Conmebol divulgou hoje os potes por sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Fase de grupos. Dia 17, então, lá em Luque, no Paraguai. Fica pertinho ali de Assunção, a sede da Conmebol. No pote 1 estarão River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Lembrando que o Botafogo, por ter sido campeão da temporada passada, já está garantido no grupo A. Então o Botafogo vai para o grupo A. No 2 estão Olímpia do Paraguai, LDU, Internacional, Libertad do Paraguai, Independente del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile, Estudiantes e Bolívar. No grupo 3, Atlético Nacional, Vélez, Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário do Peru, Talleres da Argentina, Deportivo Táchira da Venezuela e a Universidade de Chile. E no pote de 4, até o presente momento de 8 times, temos 4 integrantes. Carabobo, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central Córdoba e Santo Antônio. Lembrando que as 4 últimas vagas serão preenchidas pelos times que foram eliminados ou que serão eliminados da terceira fase da competição. Por exemplo, Corinthians eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Ele vai para... Corinthians se classificando em cima do Barcelona de Guayaquil ou Bahia. Ele vai para o pote 4. E nesse caso, o regulamento da Conmebol cita a seguinte situação. Se, por exemplo, no sorteio lá sai Palmeiras. Palmeiras vai para o grupo B. Ele não pode pegar o Inter, mais um brasileiro. Não pode pegar o Fortaleza. Mas ele pode pegar o Corinthians. O mesmo ocorre com o Bahia. Então é essa situação, o sorteio, os potes definidos. Alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Não, tá aí. Alguém tá iludido que o Corinthians vai passar para a próxima fase? É pouco provável, né?
Pisada de bola do Corinthians, hein? Pode Mas veja acontecer só. porque é futebol, né? Sim. Veja só, CH, o São Mas- Paulo, Palmeiras ou Flamengo, eles podem pegar LDU, Estudiantes, né? Sim. Pode ir lá pegar um Atlético Nacional, um Vélez Sarsfield, aí seria um grupo bastante complicado, né? Não há dúvida. Aliás, 2 argentinos no mesmo grupo também não pode, né? A menos que venha da terceira fase, mas não tem nenhum argentino envolvido Na na situação. Libertadores, todas as fases são difíceis, mas a fase preliminar é a mais nervosa. Então é melhor fugir mesmo. Olha, com relação à Copa Sul-Americana, também nenhum representante do futebol paulista. Os representantes brasileiros na competição são o Atlético Mineiro, que está no pote 1, isso é definido por ranking, tá bom? Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, Independente da Argentina, Cruzeiro, Lanús, campeão em 2013, Defensa e Justiça e América de Cali. No 2 estão o Guarani do Paraguai, Palestino do Chile, Caracas, Vasco, Huracan, Universidade Católica do Equador, União Espanhola do Chile e o Godoy Cruz da Argentina. No pote 3 estão Once Caldas da Colômbia, Racing do Uruguai, União da Argentina, Nacional Potosí da Bolívia, Cienciano do Peru, Esportivo Luquenho do Paraguai, Acadêmica Porto Cabello da Venezuela e Cerro Largo do Uruguai. E no 4 estão Muxuquiruna do Equador, Atlético Grau do Peru, Vitória, São José da Bolívia, Vitória do Brasil, Deportes Iquique ou Aliança Lima, quem for eliminado vai para este grupo. Boston River do Uruguai ou Bahia, quem for eliminado vai para o pote 4. O mesmo do confronto entre Melgar e Cerro Porteño, além de Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Se o Corinthians for eliminado, ele vai para o pote 4 e poderá sim enfrentar, por exemplo, o Cruzeiro na primeira fase da Copa Sul-Americana, tanto Sul-Americana quanto Libertadores. Sorteio no próximo dia 17, a fase de grupos começa efetivamente na primeira semana do mês de abril, tá legal? Esta a Libertadores e também a Copa Sul-Americana, grande desejo, né, dos times brasileiros, a Libertadores, que é a principal competição entre clubes do continente. Olha, sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Pois é, um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado, você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso só na Emerson Canadá Veículos. Sim, a Emerson Canadá Veículos é uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vá lá e confira. Emerson Canadá Veículos. Fica na rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Você pode consultar também pelo 19 3278 4461. Anotou? Não? Então anote aí, ó. 19, o código de área, 3278 4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Vamos com as mensagens 971021493, mensagens de texto e mensagens de áudio. Agora as mensagens de áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Bolis. Boa tarde, Opa. CH, todo mundo aí da Band. Aqui é o Leonardo de Campinas. Eu queria perguntar pro CH se ele realmente acha que uma transação vendendo o menino do Guarani, o atacante, por 2,7 milhões de reais é algo honesto. Porque saiu em todas as manchetes hoje de esporte essa transação. Até o presidente do Atlético Mineiro, Cuca, falou desse menino. E esse menino é vendido a preço de banana para lá. Se o Atlético só repassar esse menino hoje, se ele só vender novamente, sem esse menino entrar em campo, o Atlético já vende ele por 20, 30 milhões. Vocês acham que isso é um negócio honesto ou tem muita gente por fora aí ganhando dinheiro junto? Um abraço para vocês, Leonardo de Campinas. Valeu, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui conosco. E aí, CH, responda para o nosso ouvinte. Ele está colocando uma coisa muito difícil de a gente entrar nessa seara. Eu não tenho nenhuma informação que o negócio foi feito de maneira desonesta. Eu não posso ser leviano e dizer isso. Agora que foi um péssimo negócio, não há nenhuma dúvida disso. E aliás, o Bolis aqui pode falar melhor, estava pesquisando na imprensa lá de Minas Gerais, que a especulação dá conta que o Guarani ficou só com 10%. Aí piora ainda, né? Piora a situação. Então eu não vou ficar aqui debatendo em cima de conjectura. O Guarani tem que dar satisfação não para o Carlos Henrique nem para Bandeirantes. Tem que falar com o seu torcedor. Por que e por quanto e de que maneira vendeu o João Marcelo para o Atlético Mineiro. Isso é dever do Guarani.
Agora, não é um problema que me cabe. O que me cabe é dizer se foi o negócio correto ou não. Agora, desonesto, eu não tenho essa informação e não posso ser leviano nem de sugerir. Eu posso falar aqui que se for nessa base, o negócio foi péssimo. A fonte que a gente citou aqui antes do programa, né, estávamos conversando, é o jornal O Tempo de Belo Horizonte, que fala exatamente em relação a isso. E isso tudo, como colocou o CH, no campo da especulação. Por quê? Porque oficialmente o Guarani soltou uma nota que não diz absolutamente nada. Só que o Guarani terá uma compensação financeira e também a chegada de jogadores do Atlético Mineiro nessa parceria. Mas na questão do percentual, questão de valores, o Guarani, se não quiser divulgar, não divulgue. Né? O torcedor, ele quer saber, foi só isso mesmo? Foi mais do que isso? Ou não foi isso? Quanto foi? Foi menos do que isso? O Guarani fica com 10, com 15, com 20, com 30%, venda futura. Quanto vai receber em relação ao certificado de clube formador, né? Por ter sido formador, não necessariamente só o Guarani, porque o menino começou lá no Tanabi, depois veio para o Guarani, mas ele foi federado, então o Guarani tem uma fatia. E é uma conta difícil de fazer, mas seja lá 1, 2, 1,5%, o Guarani vai ter um valor por esta porcentagem. Então tudo isso o Guarani precisa esclarecer, né? Como é que fica essa situação? E o jornal O Tempo diz que o Guarani vai manter-se... Aqui já tem uma outra situação, o jornal O Tempo Esportes está dizendo que o Guarani vai manter cerca de 30%, uma outra fonte 10%, uma outra fonte 15%. Quer dizer, fica difícil, é especulação. O Guarani realmente negociou por 2,7 milhões, negociou por 3 milhões, por 20 milhões. Qual foi a porcentagem? É o seguinte... Tem muita gente que distorce a situação e manda aqui como se nós tivéssemos alguma responsabilidade de descobrir. Nós temos o dever de descobrir. Estamos tentando, não é? Agora, quem tem a obrigação de falar o que foi feito é o Guarani. Então, essa cobrança que alguns torcedores que não têm muita noção fazem com todos os membros de imprensa, eles têm que cobrar da diretoria do Guarani. Foi a diretoria do Guarani que vendeu o jogador. Foi ela que negociou e ela tem que responder por isso. Para receber aplauso ou para receber vaia. Né? Então, tem algumas situações um pouco distorcidas nisso. Mas tudo bem, estamos aqui para responder e estamos trabalhando para descobrir. E se o Guarani não quiser divulgar para o público, para a imprensa, né, de uma forma geral, para o seu torcedor... Pode também, não divulga. Normalmente os clubes divulgam, outros não. Tem o direito, né? Tem o sigilo de contrato. Mas uma hora ou outra isso vai ter que aparecer. Vai aparecer no balancete, vai aparecer na questão aí para os associados. Né? Vai ter que aparecer em relação qual é de fato o valor que o João Marcelo foi negociado. Bom, pelo que a gente vem apurando, através de membros aí, de fontes dentro do próprio Guarani, é que foi 10%. 10%. Mas oficialmente o Guarani ainda não coloca essa situação, né? Essa situação oficial. Pelo menos na nota, não citou absolutamente nada em relação a isso. Vamos com mais informações, aliás, mais participações, através do 971021493. Boa tarde, pessoal da Band. Opa. Boa tarde a todos os ouvintes. É o Flávio Gaúcho aqui. Hoje voltando de Itu para Campinas de novo aqui, meu tradicional deslocamento. Eu queria só entender uma coisa com relação à questão da SAF, especificamente no caso do Guarani. Como que fica a questão do estádio, como que fica a questão dos direitos, depois de possível venda de espaços, nesse empreendimento imobiliário que vai acontecer, que vai ser feito, e principalmente a questão do novo estádio, né? Como que vai ficar essa situação aí, como que entra, né, nessa questão da SAF? Um abraço. Valeu, Gaúcho, um abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Então tudo isso vai ter que ser resolvido, evidentemente, quando a proposta de fato chegar. Isso daí vai entrar, não vai, como é que fica isso, né? Como é que fica essa situação aí do estádio? O Guarani tem o seu estádio, o local do estádio vendido. Foi vendido para o Grupo Magno, né? Enquanto, evidentemente, a arena não for construída, um CT não for construído, o Guarani permanece jogando lá. Por isso que, recentemente, várias obras já foram feitas. Troca da iluminação, gramado, né? Grama de inverno.
depois muda, né, para grama quando tem esse período de estiagem, período mais de chuva. Então tem toda essa situação, camarotes, pintura, melhora nos vestiários. O Guarani não está parado, não deixou nada passar, né, no sentido, o estádio foi vendido, então deixa lá da forma como está. Não, pelo contrário. O Guarani vem fazendo melhorias em relação a isso, mas isso tudo depende da negociação do investidor. O Guarani primeiro tem que se transformar em SAF, através dos seus associados. Se transformando em SAF, você estará apto, o clube estará apto a receber investidores. Os investidores acabam fazendo aí a negociação, apresentando uma proposta, e dependendo de cada clube, normalmente é o próprio conselho, né, que vai aprovar ou não essa situação. Outros clubes são os associados, depende do regimento de cada clube. Então tudo isso tem que ser negociado no ato da aceitação da proposta. É mais ou menos assim, viu, Gaúcho, que acaba funcionando. Vamos com mais, 971021493. Boas, Pedro Henrique Ponte Pretano, Fazenda São Quirino. Eu gostei achei interessante a contratação desse 25 aí, desse centroavante. Pelo menos ele tem histórico de gols, né? Começou ruim, mas às vezes acontece, mas ele tem histórico de gols, diferente do Derlei, né? Aliás, poderia dispensar o Derlei. Será que tem como dispensar ele? Porque aí já dá uma achatada na conta, consegue contratar mais gente. Grande abraço e valeu pelos 3 pontinhos. Valeu, muito obrigado aí pela participação do ouvinte. Temos mais uma? Vamos lá, coloca aí no ar. Já a gente fala sobre essa situação da ponte, hein, que o ouvinte colocou aí sobre a chegada desse jogador, o Gustavo 25. Vamos lá, mais uma. Boa noite, Boles. Opa. CH, demais amigos da Bandeirantes. Só para falar aqui minha opinião sobre essa questão do João Marcelo do Guarani. Sim. O que para mim é muito claro, é difícil a gente, né, como não saíram informações oficiais, mas o que é muito claro é o seguinte: é difícil falar que teve desonestidade. O que aparenta mesmo é o que todo mundo já está vendo desse pessoal que está no Guarani, é a incompetência. Eles são incompetentes, não por maldade, por vontade, por simplesmente não ser do negócio. Colocaram o rapaz para jogar a Copa São Paulo e não fecharam o contrato antes. A Copa São Paulo fez o papel dela de divulgar o rapaz como bom jogador, e aí quando ele saiu da Copa São Paulo já tinha gente rondando ele, e aí ele não quis renovar com o Guarani. O Atlético Mineiro pagou a multa que estava estabelecida, eram 3 milhões, tirou 10%, o Guarani conseguiu manter alguma coisa ainda para lá pro futuro tentar ganhar alguma coisa, e teve um desconto dos 3 milhões. É tão simples quanto isso. É difícil falar de desonestidade. Desonestidade é a gente tivesse roubado algum dinheiro. Isso aí eu acho que é incompetência, tá? Então, assim, eu acho que a torcida tem que ficar revoltada pela incompetência dos caras. Mas é alegar desonestidade, teria que ter mais informações. É a minha opinião aí. Uma boa noite. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Temos mais um áudio, tá um pouquinho longo, então a gente vai dar uma acelerada, pode ser? É do Edson que mandou a mensagem pra gente. Acelera aí, PP, mas coloca no ar. Ô Boris, boa noite, tudo bem? Dá um recado pro CH. O CH, eu não sou mal-humorado, não. Eu acho que futebol é um assunto sério, é um negócio, né? Como negócio tem que ser bem administrado. E no Guarani ou na Ponte Preta é tudo mal administrado. E por que os clubes de Campinas ficaram nessa situação? Infelizmente, a torcida uniformizada é um mal necessário no clube. Se o Guarani e a Ponte Preta tivesse hoje uma torcida uniformizada como tinha antigamente, não estaria na situação que está hoje. Vê no Corinthians, tentaram derrubar o presidente, vê se conseguiram. Vê se faz isso no Palmeiras, no São Paulo. Não fazem, porque tem uma torcida forte. E esses dirigentes que estão aí, acham que são donos do clube, e não são donos do clube. Esses caras têm que ser pressionados. E a imprensa de Campinas, eu não falo a Bandeirantes, mas eu falo a imprensa de Campinas, nesse caso, eles são muito mole, né? Tudo que os dirigentes fazem parece que é normal, não é normal. Por exemplo, o Breger foi um dos que deu uma ênfase na negociação do Rios, né? Que foi um bom negócio para o Guarani, foi um péssimo negócio. Me conta para mim, desses jogadores que o Guarani tem porcentagem, quais deles ele conseguiu receber? Não consegue receber, pode ficar com 30%, com 15%, com 10% e não recebe. Então é tudo mau negócio. E essa diretoria que está aí, que tem esse conselho administrativo, que tem mais de uma pessoa, não é possível que 7, 8 pessoas não conseguem pensar direito nesse clube. É inadmissível. Infelizmente, as torcidas uniformizadas do Guarani acabaram. E não faz mais pressão. Por isso que está nesse estado que está aí. Com mais o problema ainda, que tem viés político aí, com quem comprou o estádio. Vou falar uma coisa para você, tem patrocinador que paga prestação de sócio. Né? Esses pessoal que está aí assumiram o Guarani dando título de sócio para votar neles. Isso já faz tempo. E eles pagam essa mensalidade até hoje. Acredita que se quiserem, mas é a verdade. Se o Guarani arrumar um pessoal que
dá um jeito de tirar esse pessoal daí, vai acabar o Guarani, pode ter certeza. Vocês vão ver no futuro. E sem clube futebol em Campinas, metade do profissional de empresa de Campinas perde o emprego, gente. Infelizmente é assim que funciona. Boa noite pra vocês. Tá bom, valeu. É a opinião do ouvinte, a gente deu uma aceleradinha, né, o Edson, porque o áudio estava muito longo, mais de 2 minutos, mas está registrada a participação do Edson. Seu nome foi citado, CH, quer falar alguma coisa ou podemos tocar o programa? Você sabe que minha linha é sempre respeitar o contraditório e as pessoas. O Edson sempre foi uma pessoa educada, sempre mandou dentro da realidade, da verdade dele, as suas opiniões. A gente faz questão de colocar, mas em alguns momentos ela é cercada, na minha modesta opinião, com muito pessimismo, não é? Então seria muito fácil eu pegar o martelo aqui e sair batendo em cima da mesa a todo momento. É óbvio que o futebol de Campinas não é bem administrado. Isso não precisa nem ser não precisa ser nem especialista em contabilidade, em finanças, para saber que as administrações dos últimos 20 anos foram absolutamente desastrosas nos dois. Mas nós estamos aqui tentando, né, com cobrança, com incentivo, com divulgação, não deixar morrer. Agora, a linha efetiva de trabalho, não é? Ela precisa obedecer uma coerência, não é? Eu não posso, por exemplo, como teve um ouvinte aí, sugerindo desonestidade. Agora, que tem muita coisa estranha, nós também sabemos. Mas quando a gente impunha esse microfone, tem a responsabilidade de falar num canhão desse, você precisa tomar muito cuidado. Eu não quero problema para minha vida particular. Eu vou sair falando. Tem muita coisa que eu acho e não falo. Não é? Então, eu tenho muita responsabilidade naquilo que faço. Eu sou orientado para isso. Então, eu entendo a sua briga, eu entendo a sua bronca, eu entendo a sua insatisfação. Porque o que está sendo feito é muito ruim. É verdade. Mas eu não perdi a esperança. Eu não acho que o Guarani vai acabar. Eu não acho. Mas se você acha, eu respeito absolutamente a sua opinião. Olha, o Guilherme Macedo está dizendo que o problema não é vender barato o jogador. O problema é não ter renovado antes de dar vitrine para o rapaz. Amadorismo puro, palavras do ouvinte. Temos mais mensagens, a gente vai colocar já no ar a mensagem, ou as mensagens, pelo menos nesta primeira leva. Lembrando que hoje vamos até às 19h30 e você é o nosso convidado a participar, a interagir conosco. Assunto João Marcelo que segue rendendo, as pautas do programa de hoje, também o Fala Galera de hoje, do Guarani, no caso do Guarani, René Santos e Pedro Manuel. O Luiz Miguel, contratos terminam no meio do ano, você renovaria com os 3, com nenhum, com 2, com 1... E para os pontos bretanos, você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? Pode falar sobre o Elvis, sobre o Gé, sobre o Sérgio Rafael, se ele sai, se ele fica, sobre a chegada de reforços, como por exemplo o Gustavo 25, que está sendo aí aguardado, ainda não foi oficializado, mas a Ponte já acertou aí com o Gustavo 25, o atacante que disputou o Campeonato Estadual pelo Goiânia. Opa, informação é prioridade. Pode ser que haja uma alteração no preço do dólar. Que o câmbio na segunda-feira seja alterado no mundo todo. Sim. O 25 é tudo junto. Tudo junto, 25. Gostou da informação? Essa era a informação? Essa. Extremamente relevante. Assis Eurípedes Oliveira, boa tarde, um bom programa. Alô, Assis, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Antes das mensagens, eu tenho um recado aqui da Desktop, hein? A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece uma conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha certa para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinadora oficial dos gigantes Guarani, Ponte Preta e Guarani e está presente no dia a dia de quem busca a qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99. É barato, hein? Tá barato demais. Pode pesquisar aí no mercado, ó. R$ 79,99. Você garante assim planos de 200 MB até 1 GB de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue para 0800 1102. Além disso, você estará colaborando com os seus times. A Desktop, por exemplo, mesmo com o rebaixamento dos times para a Série C do Campeonato Brasileiro, manteve o seu apoio, manteve a sua parceria com os 2 times de Campinas.
Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas, para você maratonar. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Aliás, CH, você gosta de maratonar séries? Qual a sua série preferida? Ou qual é o contexto das séries? É drama, é suspense, é comédia? O que você prefere? Desde que a série seja com grandes atores, eu assisto de tudo, Boris. Tudo. Eu também. Eu sou eclético. Eu só não gosto de filme e de série de terror, de coisa triste. Até drama eu assisto. Mas eu gosto de coisa com muita ação, eu gosto de comédia, não é? Eu gosto de um romance. Boa. Mas o que eu não gosto é filme de terror. Isso é bem difícil assistir. Mas eu sou um consumidor contumaz de série e filme. 17h53, mais mensagens, elas vão pro ar através do 971021493. Oi, Boris. Oi. Aqui é o Emerson. Fala, Emerson. Valinhos, tudo bem? Beleza, meu? Ô, Boris, quanto ao João Marcelo, né? Sim. Desculpa entrar nesse assunto de novo, mas não tem como, né? É o seguinte, se o Guarani tivesse renovado com ele ano passado, que ele tinha sido o artilheiro do Sub-20, né? Fez 9 gols. Tivesse renovado com ele, né? Ele ganhava R$1.500, Boris. Tivesse renovado com ele para ganhar 30 mil. Salário mínimo, né? Tivesse aumentado a multa, aumentado o prazo do contrato, maravilha. Ele ia disputar esse campeonato aí, que ele fez, foi muito bem, né? Se destacou. O Atlético podia vir sim comprar o João Marcelo. Voltou. Mas só por empréstimo, o Guarani já ia receber quase esse valor de venda, só por empréstimo. E já podia ir com o passe estipulado já, com a multa. Olha o tanto de dinheiro, Boris, olha a incompetência, né, da diretoria, né? Quanto de dinheiro não está perdendo esse jogador. E com toda certeza é uma joia rara hoje em dia no futebol. Principalmente nessa posição tão carente, né? Que é centroavante. Queria que vocês comentassem aí para nós. Muito obrigado, Boris. Um abraço. Valeu, Emerson. Um abraço pra você. Ô, CH, na sua opinião, faltou realmente esse time? O João Marcelo fez, de acordo com o gol, foram 9 gols em 2024 no Sub-20, em 13 jogos. Faltou esse time de pegar lá, vamos tentar renovar, que às vezes não depende só do clube. Aqui a gente não faz nenhuma defesa ao clube, pelo contrário, a gente tá cobrando até agora. E aí, Guarani? Quais são os valores, né? Porque a nota ontem divulgada não traz nenhuma informação relevante em relação a isso. Traz uma. Qual? Que o atleta não quis renovar e o Guarani propôs um novo contrato. Mas tudo bem, em relação a valores não traz nenhuma informação relevante. Neste momento. Agora, o que o ouvinte está colocando, que tudo isso poderia ter sido antecipado antes da taça. É isso que ele coloca. Eu não conhecia o jogador até a taça. Também não. Então eu não posso dizer se está certo ou se está errado. Agora, rapidamente, 2 partidas nós assistimos e já vimos que o menino tinha talento. Diferenciado, né? Diferenciado. Então, faltou. O time foi equivocado da diretoria do Guarani, sem dúvida alguma. Se tem dinheiro, se no passado tinha, se no futuro terá, eu não sei. É fácil eu ficar comentando aqui do ar-condicionado. O Guarani está numa RJ, recuperação judicial. Se você não pagar os credores, não é? Os credores pedem falência e não tem retorno, não tem outra coisa para poder fazer. Isso é a última instância, né, para equacionar tudo que o Guarani deve no passado. Então, se você fosse administrador, não é? Tivesse pouca receita, entrada de dinheiro, você ia sair fazendo conta para não cumprir com os compromissos? Paga a RJ e deixa todo mundo com salário atrasado? Por exemplo, funcionário sem receber? Então é complicado. A gente cansou aqui, falamos mais de... Eu falei desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembra da história do Camacho? Sim. Teve um ouvinte aí ligado à diretoria, até falou, não, porque você persegue. Olha o resultado. O Camacho está jogando aonde? E o Chay?
Tá jogando aonde? Você quer que eu procure aqui? Então, não, nem se incomode com isso. Camacho é melhor... tá no CSA. Olha que beleza. E o Chay? Olha, vou procurar agora. Até eu fiquei com dúvida. Tá no Volta Redonda, no Voltaço. Ótimo. Eu quero que eles façam um tremendo sucesso. CSA joga contra o Guarani. Aqui eles ajudaram a fundar o Guarani, por exemplo. Aqui. Estou falando do trabalho daqui. A carreira deles pouco me importa. O que me importa é o clube, a cidade daqui. Então, assim, é complicado, gente. É complicado. E por isso que a gente falou desde o final do primeiro turno. Eu falei há muito tempo atrás, desde o Campeonato Paulista do ano passado, que o elenco montado não condizia com a força do campeonato que ia disputar nem na Série B nem no Campeonato Paulista. E eu não queria ter razão, não comento para ter razão. Eu queria estar errado. E o Guarani e a Ponte sobreviverem na Série B. E o que aconteceu? Infelizmente, o que era ruim o ano passado piorou muito. E eu estou falando de dinheiro. Então, eu tenho certeza de uma coisa. O Guarani só fez esse negócio ruim porque não tinha mais saída. Eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo. Você diz no sentido que poderia, por exemplo, perder o jogador. Não poderia lucrar nada. Se você senta... E isso pode... Está vendo como eu estou só conjecturando? Sim. Por que eu estou conjecturando e especulando? Porque não tem informação oficial. O Guarani não deixa isso claro. Então a gente está... Nós estamos aqui fazendo pelas informações que temos, nós estamos aqui falando do assunto sem ter certeza do que aconteceu. Eu pergunto ao amigo, você com toda a experiência, e se no ano passado já, no final do ano, o menino teve a mesma renovação de contrato e não aceitou? Aí a gente não sabe. Veja só, uma outra situação que eu coloco para você. Como eu não posso dizer que o negócio é desonesto, eu também não posso dizer que o Guarani não procurou o atleta. Eu tô vendo aqui a lista dos jogos, ele teve só um jogo no profissional o ano passado. Foi naquele jogo contra o Brusque, onde o treinador na época do Guarani levou muitos jogadores da base. Sim. Naquele momento, o Léo Porfírio fez um gol, né? Entrou, fez um gol. João Marcelo jogou 15 minutos. Se você tivesse na mesa, a renovação não é o caso. O Léo Porfírio já tem o seu contrato renovado. Porfírio ou João Marcelo que jogou 15 minutos? Você renovaria com quem? Com o Porfírio, com toda a certeza do mundo. Porque eu não conheço o histórico do jogador. Agora, quem toma conta da base e o presidente do clube, ele tem a obrigação de saber isso. Mesmo porque nos últimos... O Guarani se classificou no Sub-20 do Paulista para a segunda fase. Do grupo com Ibrachina, Botafogo e 15 de Piracicaba. Nos 3 últimos jogos, ele marcou o gol. Contra o 15, contra o Botafogo e contra o Ibrachina. Pô, você pega um centroavante do time Sub-20. É campeonato paulista, é Sub-20, mas é um campeonato extremamente disputado e relevante. O menino faz 3 gols nos últimos 3 jogos. Ele chama atenção, não chama? Chama. Então, assim, só dá para analisar se a gente tiver a informação correta. E nós não temos. Não temos porque o Guarani simplesmente não se pronuncia. Segredo de contrato e de negociação. Tá bom. Aí se expliquem para a torcida, tá? Porque a gente só faz a ponte aqui. Nós precisamos da informação para informar corretamente. Enquanto, vou repetir, acho que essa semana eu já devo ter falado umas 30 vezes. Enquanto não tiver uma posição do Guarani oficial, eu vou continuar achando que o negócio foi péssimo. Olha, alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção, peça pelos produtos da Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Ela está presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é sua parceira para uma boa obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos de qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. O CH aproveita e manda um grande abraço para El Fogo. Está nos ouvindo, hein? Porque senão não vai rolar. El Fuego, grande fase, tá Foguinho, hein? O Fogo me apresentou hoje o novo Switcher e o Master Control do grupo Bandeirantes de Comunicação, da TV Bandeirantes, né? Ficou sensacional após reformas que foram realizadas no local. Protegido. Se você quer saber mais, acesse lá o meu Instagram, @LeandroBolles com 2 L's e S, com fotos
tiradas exatamente pelo fogo. Você sabe quantas vezes o Foguinho me convidou para observar, para entrar, para visitar o novo estúdio da TV Bandeirantes? Não, umas 200. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Você vê como você é protegido dele. Vai continuar metendo pau no Foguinho? Não estou metendo melhor pau. não, Estou trazendo à luz a verdade. É melhor não, né? A verdade. Não me convidou também. Aí, ó. Obrigado, Ó o Tigrão. Tiger na área aí. Fala, Tigrão. Grande abraço pra você. Já boa noite, né, Tiger? Boa noite, boa noite. É. Há 2 minutos já tá à noite. Aqui tá um sol quente, que se eu com essa pele de barata descascada sair no sol da noite do verão brasileiro, eu vou ser internado com insolação. Mas tá bom, boa noite. Um abraço a todos. Boa tarde e noite. Boa tarde e noite. É boa noite, né? O horário, o protocolo é depois das 18 à noite. 18h02 aqui pelo meu. Então, um grande abraço a todos, os nossos queridos ouvintes. Você quer que eu fale sobre o quê, Boali? Sobre o João Marcelo? Não, então, normalmente, de acordo com a produção, depois de várias reuniões, debates, né? Troca de mensagens, também de outros assuntos relacionados a um programa esportivo, o comentarista, na sua primeira participação, ele ressalta o Fala Galera. Mas você fique à vontade para o que você bem entender para ressaltar e falar, afinal de contas, a sua participação é extremamente importante, viu, Tigrão? Eu sei, e esse negócio do Foguinho aí ficar puxando o teu saco, já me passaram o zap aqui, tá? Como é que foi? Já me passaram, já falaram que ele é apaixonado por homem careca. Então Como quer dizer que você essa paixão será momentânea, né? Porque em breve isso não vai mais acontecer. Mas é por isso que ele tá te curtindo tanto, que ele sabe que daqui a pouco o Topete vai pro concurso internacional. Deve ficar sabendo que ele vai passar pra você, viu? Essa toda animosidade amorosa vai pra você, viu, Tigrão? Não, mas eu ainda tenho uns penugem aqui, não gosta assim, ele gosta igual você está. Carequinha. Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, né, Tigrão? É, desde que tenha dinheiro, né? Isso é extremamente essencial, para algumas, né? Barrigudinho, careca, baixinho, desdentado. Mas, parar por aqui, né? Não, daqui a pouco vem bucha. Elas e eles, né? O ser humano, ele analisa o ser humano, homem e mulher, tá vendo? Sem nenhum preconceito de gênero e sem nenhum machismo, que não é o caso. O ser humano, genericamente, ele valoriza, infelizmente, erroneamente, de uma maneira muito triste, ele valoriza mais o ser humano pela conta bancária do que pelas suas virtudes morais e espirituais. E pela sua aparência também. Exato, e a gente respeita todas as posições e situações em relação a isso. Tigrão, é o seguinte, ó. Mas eu valorizo mais virtudes morais e espirituais, caráter. Mas não acredito que seja essa a regra, né? O ser humano, em geral, e existem muitas boas exceções, mas ele costuma respeitar mais quem tem a conta bancária mais poupuda. Isso é um grande erro. Porque até onde eu sei, no caixão não tem cofre. E no céu e nem no inferno não existe caixa eletrônico. Então, meu filho, respeita quem te respeita e quem ajuda os outros, quem tem virtudes, né? Quem tem Deus no coração. E a aparência também, não discrimine ninguém, não. Não discrimine, não. Então, infelizmente para o ser humano em geral, masculino ou feminino, o homem pode ser careca, baixinho e barrigudo. Tá que tá hoje, hein? Mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. O homem pode ser careca. É isso, é isso. Virou até marchinha de carnaval, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não faça demais. Não. Tigrão, Oi? Uma curiosidade que eu tenho, você tentou a carreira de cantor, porque você canta pra caramba, velho. CH, de verdade, eu não tô sendo irônico, não, eu tô falando a verdade. E aliás, eu acho que o Tigrão dá pra um bom cantor, viu? Como também. 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo... E ele parou na frente da casa da minha mãe. Esse dingo aí,
Eu troquei de carro com o cachê que eu gravei esse jingle, hein? Entendeu? Só para pirueiro que vende uva, eu vendi para quase 30 mil comerciantes ambulantes. Todos eles MEI e honestos, trabalhando honestamente. Mas eles queriam uma voz assim conhecida e eu gravei esse 30 ovo é R$10. Não pode falar 30 ovos por R$10. Não. Tinha que ser, me deram o texto. Eu falei, tá bom, vai pagar? Então vou mandar bucha. Olha eu aí também, valorizando a grana, mas não é, aí é a profissão da gente. Solta o jingle de novo, é uma das coisas mais, assim, espetaculares que eu produzi na minha carreira. Vamos ouvir de novo. 30 ovo é R$10, 30 ovo é R$10, 30 ovo é R$10, 30 ovo... E ele parou na frente da casa da minha mãe. Vai lá, o homem do ovo. Fala, galera, vou te ajudar. Contratos dos zagueiros René Santos e Pedro Manuel e do atacante Luiz Miguel terminam no meio do ano. Você renovaria com os 3, com 2, com 1 ou com ninguém, Tigrão? Com 1, só com o Pedro Manuel. Zagueiro da base, né? É, muito bom zagueiro. Tá. Na lata, tô fazendo um Fala Galera na lata, porque bobagem eu já falei o estoque todo hoje. Não, que isso, a sua participação é relevante. Ô Tigrão, sobre a Ponte, você manteria o esquema com 3 zagueiros para a disputa da Série C? O Alberto Valentim utilizou bastante esse esquema na competição. Fora de casa sim, em casa não. Ou então comenta aqui, ó, a opinião do Alex de Valinhos. Acabou de chegar, valeu, Alex. Boa tarde, equipe Alex. Bandeirantes. Referente ao João Marcelo, muito precoce essa saída. O Guarani, creio que devido à situação financeira e queda para a Série C, precisou liberá-lo. Diferente de outros times, por exemplo, o Palmeiras, o Estevão da base para o profissional e creio que vão segurá-lo até quando puderem, que uma multa bem alta. Lembrando que o Estevão já está negociado, né? Mas ele citou aqui o Estevão. Qual a opinião, a nossa opinião sobre JM9, que agora vestirá a camisa do Galo Mineiro? O CH já passou sobre o tema. Esse é o problema. Gostaria de ouvir o Tigrão. Esse é o problema. Que JM9, irmão? O menino meteu Pô, o isso é a artilheiro do mesma Guarani. história do negócio do Não, mas Salu. como assim? O Salu teve a carreira eclipsada por causa do Oráculo. Mas o Salu não foi pro Depois Atlético que ele Mineiro, o Salu recebeu foi pro Galo. esse apelido, Aliás, pro São Bernardo. acabou o futebol do Salu. Você tá fazendo a mesma coisa com o João Marcelo. Claro, menino de 19 anos, centroavante, o mercado do futebol, nessa situação está cada dia mais escasso. Vide principalmente a seleção brasileira. Hoje nós não temos nenhum camisa 9, com exceção do Pedro, que vai voltar ainda na machucado desde o ano passado. Pedro, gente boa, hein? Aquele nosso Que amigo. voz tem o Pedro, hein? 16 jogos na temporada, 11 no Paulista, 5 na Copinha, 9 gols. Quer mais o quê? É o JM9. Descorra sobre o tema, CH. Aliás, Tigrão. É comigo. E no ano passado, no Campeonato Sub-20, você está falando 2025. Só 25. Estamos ainda no dia 7 de março. Sendo Então, que fevereiro foram 28 dias. Eu vou começar o comentário dizendo que eu sou fã de William Shakespeare, tá bom? Esse é Depois fera, eu hein? explico por quê. Mas eu sou fã de William Shakespeare por conta desse comentário que eu vou fazer agora. Tá? Então vamos lá. No Campeonato Paulista Sub-20 de 2024, ano passado, em 13 jogos, ele marcou 9. Então o que o torcedor do Guarani está questionando? Eu e o CH falávamos hoje ao vivo sobre isso no Nossa Área, na hora do almoço, programa que vai ao ar todo dia na Rádio Bandeirantes, das 11h30 às 12 horas, o comando é do CH. O programa é muito legal, é tudo curtinho, tudo rapidinho. Até eu, lá, sou na lata em todos os temas, respondo tudo na lata. Papum, papum, papum. E a gente falava sobre isso e eu dizia, como que eu vou formar um juízo de valores e uma análise consistente, fazer um comentário justo, honesto, se o Guarani não se pronuncia? A nota de comunicação do Departamento de Comunicação do Guarani no site oficial do clube, ela foi lacônica, ele apenas informou que o menino foi negociado e que alguns jogadores do Atlético serão envolvidos na transação, e etc, etc, etc. O valor questionado, quanto que é do Guarani, quanto que é do Tanabi, ninguém falou nada. Que jogador que vem, ninguém falou nada. Esse que vem em definitivo, vem por empréstimo. E se for por empréstimo, quem que vai pagar o salário? E por quanto tempo é o empréstimo? É isso que o torcedor quer saber.
Esse negócio de cláusula de confidencialidade é a coisa mais imoral do futebol mundial. Cláusula de confidencialidade, ó. Convencionaram aqui os clubes e acordaram em contrato que não é para dizer. Então tem que ser uma empresa privada. E até onde me consta, antes da SAF, o Guarani não tem dono. Ele tem dirigentes, alguns remunerados, outros não. Deveria ser todo mundo remunerado. Na SAF vai ser assim, se ela acontecer. Mas o Guarani não é de ninguém, do A, do B, do C, para ele responder, ó, tem cláusula de confidencialidade. Que cláusula de confidencialidade é o cacete, pô. O Guarani não tem um negócio chamado portal da transparência? Tem que ir lá e dizer, ó, entrou tanto, vai pagar tanto de imposto de renda, o menino 12% ou 18%, parece que é isso, são do Tanabi, 82% são do Guarani, trocando em miúdos vai vir o jogador tal por empréstimo, o salário nós vamos pagar metade que é X, isso é transparência. Agora, fica todo mundo bravo com a gente, mas eu vou dizer de novo, eu não tenho condições, assim com o que eu tenho até hoje, pelo que chegou, abaixo de 3 milhões e nem tudo é do Guarani, com a chance que o Guarani teve antes de começar a preparação para a Taça São Paulo. Quando terminou o Paulista Sub-20, ou quando terminou a participação do Guarani, de chamar, ô Joãozinho, chega aí, JM9, chega aí, que lá também ele marcou, JM10, não, ele marcou 9 também em 13. É 9 pelo número, né? Ele jogava com a 9. Ah, mas veja que coincidência. Se você pegar 5 na Taça e 4 no Paulista, 9. Isso. Se você pegar 9 em 13 jogos no Sub-20, 9 de novo. Pô, e a camisa é 9? Você acha que tem jeito de dar errado? Tá tudo alinhadinho. Então chama o JM9 para deixar o CH contente e traz o JM, chega aí. JM9. Você tá ganhando £1,5 pau, a gente gostou aí do Sub-20, nós vamos pra Taça agora, eu espero que você dê um show, é a alavancagem inicial e atômica da sua carreira, porque o campeonato tem muito mais visibilidade do que o Sub-20, claro, o Paulista Sub-20, transmissão pela televisão, streamings, aí da Taça São Paulo, então a gente está reconhecendo o seu valor, hoje é uma ajuda de custo, ó, nós estamos mudando aqui para trintinha, até o final do Campeonato Paulista, ou até o final da temporada, ou nós estamos mudando para trintinha até 2028, porém, tá aqui, ó, que a cada 6 meses, nós vamos fazer uma reavaliação de desempenho junto com você e junto com os seus procuradores e, dentro da avaliação de desempenho, nós vamos aumentar os seus vencimentos, reajustar o seu salário, vai depender de você. Vai ter uma parte aqui que é por desempenho, por gol marcado, etc, etc, etc. Tá legal? Então, se você continuar indo bem assim, você no final de 2025, esse papo é 2024, tá? Não é depois da taça, não. No final de 2025, você já vai estar aí com uns 50 aí na mão e nós vamos estar muito felizes de te pagar por desempenho, além desse fixo garantido, porque se a gente pagar 50 é porque você fez muito gol. E se você fez muito gol, é porque a torcida do Guarani está feliz com você, você vai proporcionar felicidade a ela e vai beneficiar o clube. Assina aqui, JM. Joãozinho, assina aqui, por favor. Pronto. Agora, deixa ir pra taça. O moleque brilha. Aí deixa vir o Paulista. Ah, mas já estava tentando, ele não quis. Mas por que errou o time? A minha opinião. Agora, eu quero respeitar o CA e gostaria muito de ouvir alguém, pra gente aqui democraticamente, educadamente, conversar sobre o assunto. Mas o Guarani posta uma nota lacônica que não explica absolutamente nada. Aquilo lá não é um esclarecimento. Aquilo é apenas uma nota noticiosa, informativa. Ela não é esclarecedora. Se você tiver aí, depois você lê aí, Boris. Eu tenho ela aqui. Mas
Você que é o apresentador do programa é que comanda. Acho que nem vale a pena, viu, Tigrão? Era uma notícia, informamos que o João Marcelo não é mais do Guarani, é do Atlético. Não tem detalhes. Não. Então o torcedor fica levantando as coisas. E eu, conversamos, eu e o CH no ar, para não ficar papinho de corredor da rádio. Ó, pelas informações que chegaram até agora, o negócio é, fazendo uma homenagem aqui pro Morsa, que o CH trabalhou com ele, fazendo uma homenagem pro Paulo Roberto Martins, que já nos deixou, né? Paulo Roberto que falou lá atrás, um negócio lá do Abel Ferreira, ele foi demitido, aí ele ficou doente, não sei se tem conexão uma coisa com outra, que Deus o tenha em bom lugar, um grande profissional, tá? Ele falou, né, teria dito que o Abel Ferreira é boçal e tal, e aí a corda estourou do lado mais fraco, né? É sempre assim. Então, em homenagem a ele, com as informações que eu tenho até agora, eu, CH, você e a torcida do Guarani, o negócio foi, abra aspas, péssimo dos péssimos, fecha aspas. E quer saber por que eu enfiei o Shakespeare no futebol? Porque existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Ser ou não ser, eis a questão, a famosa frase de William Shakespeare. Olha, sobre o Portal da Transparência, o Guarani tem no seu site, né? Portal da Transparência é público para todo mundo acompanhar, tem lá transparência, notícias, instituição, transparência e tem um campo de negociações de atletas. E a última atualização foi no dia 17 de julho de 2024. Quando? Julho do ano passado. Que transparência, hein? São 18 horas e 18 minutos. Você segue participando, interagindo conosco. Já informações também da Ponte Preta. Claro que a gente acabou falando um pouquinho mais, estendendo o assunto em relação ao Guarani, que é o assunto do momento do João Marcelo, né? Porque eu sou torcedor do Guarani, não tem um torcedor que mandou aqui uma participação, sendo o seguinte, olha, beleza, eu concordo, é isso mesmo, o Guarani está certinho negociar o jogador por esse valor. O torcedor quer saber, quer detalhes em relação à negociação. E oficialmente o Guarani, com exceção dessa nota, que não traz absolutamente nenhuma informação relevante, ainda não se pronunciou. De bastidores, o Guarani fica com 10%, jogador negociado na casa aí dos 2,7, quase 2,8 milhões. Portal da Transparência do Guarani não é atualizado desde julho do ano passado? Então, se você entrar aqui, Guarani Futebol Clube, guaranifc.com.br, tem aqui, ó, transparência. Daí, transparência, você abre uma aba e a aba tem aqui, ó. O Guarani apresenta seu portal da transparência, espaço de divulgação de seus atos de administração desenvolvido com vistas a cumprir um compromisso de gestão e demonstrar os processos do clube e a comunidade. Tem aqui, ó, são 3 arquivos de PDF. O primeiro de balanços, demonstrações financeiras, balanço, DRE, auditoria, previsão orçamentária, 2025, no dia 20 de dezembro de 24. Daí tem um outro arquivo, negociações de atletas, data 17 de julho de 2024. E tem uma outra um outro link, um outro arquivo, área de transparência Guarani, negociações de atletas, Derek Freitas Ribeiro, no dia 16 de julho de 2024. Certo? Vamos então para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Hoje está fazendo exatamente 60 anos do gol do Samarone. No Majestoso, Portuguesa Santista 1.0. O gol do Samarone foi logo a 6 minutos no gol de entrada. Era a última rodada. Não era uma final. É que, por coincidência, a tabela marcava a última rodada, Ponte Portuguesa Santista Majestoso, e o vencedor seria o campeão da primeira divisão. É como se fosse a Série A2 e, consequentemente, subiria para o Paulistão. Aquele 7 de março de 65, um domingo à tarde, que foi transmitido pela TV Record. Narração de Raul Tabajara. Olha, foi um sucesso, mas a frustração enorme do torcedor da Ponte durante muitos e muitos anos ficou entristecido com essa derrota e muita frustração. A Ponte com Aníbal, depois Fernandes, Valmir e Antoninho, Ivan, Sebastião Lazzaroni e Jurandir, Jairzinho, Ari, da Silva, Urubatão e Almeida. A Portuguesa Santista de Cláudio, Alberto e Adelson, Norberto, Osmar e Zé Carlos, Liu, Samarone, Valdir, Pereirinha e Babá. Depois a Santista, logo após, fez uma excursão e na volta Samarone foi vendido ao Fluminense. O Samarone, ele na próxima semana, na quinta-feira, dia 13, Samarone estará completando 79 anos. Há 60 anos o Majestoso, gol do Samarone, Ponte 0, Portuguesa Santista 1. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas e o assunto segue rendendo, hein? O assunto João Marcelo Massa, grande Edivalmiro Massa, mandou aqui pra gente que o site Transparência foi atualizado em novembro de 2024 do Guarani. Ô Massa, mas quando a gente coloca aqui, manda pra mim então, ó, porque quando a gente coloca aqui site do Guarani, Transparência, o que acaba abrindo é exatamente esses 3 arquivos, pelo menos os últimos, né? Os 3 arquivos são estes que eu acabei de ressaltar aqui. Se o Guarani atualizou, beleza, tranquilo, né? Parece que ele mandou aqui alguma coisa em relação a novembro, mas no site tá lá para todo mundo. Tem aqui, ó, demonstrações financeiras, conselho de administração. E tem esses 3 arquivos aqui, área de transparência, demonstrações financeiras, enfim, de dezembro de 24, negociações de atletas, 17 de julho de 2024. A menos que tenha um outro local aqui que é difícil achar, porque no primeiro momento eu não encontrei, em relação ao balancete, algo desse tipo. Mas a fonte que eu consultei aqui é exatamente o site oficial do Guarani. Tá bom, Massa? Sempre conosco, participando, interagindo aqui da Rádio Bandeirantes. Ele mandou aqui, deixa eu ver, ó. Acabou de mandar, balancete. Balancete, tá, empresa. Mas aonde tá esse arquivo, Massa? Aonde que tá esse arquivo? É isso que eu quero saber. Tá no site do Guarani? Para ficar mais fácil para a conferência, para consulta de quem quer, né, consultar, para ficar mais fácil essa conferência. É isso que a gente está questionando em relação a isso. Mas você foi muito claro. Você foi muito claro. Você não falou que o site foi atualizado em julho. E você disse é que clicando na aba de transferências de jogadores... Primeiro transparência, depois transferência de jogadores. Ou transferência de jogadores, disse você, eu não abri aqui... Ele tem última atualização em julho, não é o site total. Não. É esta janela. Né? Então, é difícil, às vezes, a gente passar uma informação e ela ser recepcionada de outra maneira. Ela é transmitida de um jeito e é recebida de outro. Você não falou que o site não tem. Sobre outros temas... Existem atualizações, por exemplo, ele está dizendo aí, o Massa, acho que é o Edivalmir, né? Isso, Edivalmir. Em novembro, ok. Edivalmir, tô esperando aí para conhecer aquela coleção sua, hein? Tá aqui, ó, de 1º de outubro a 31 de outubro, o arquivo que o Massa mandou aqui pra gente, balancete, empresa Guarani Futebol Clube, relativo a outubro, né, que foi colocado em novembro. Daí tem aqui, ó, ativo, circulante, disponibilidades, enfim, tudo isso. Valeu, Massa. Ó, e daí tem os detalhes em relação à parte contábil, né? Tem toda essa situação, a entrada de recursos, saldo, débito, crédito, enfim, é mais ou menos por aí, viu, Tigrão? Conta. Então, Edivalmir, você vê o negócio aí lá, pô. Que negócio daquela buchada de bode, isso aí eu não gosto não, hein? Isso aí, uma vez eu fui comer lá em Aracaju... Dei trabalho lá no pronto-socorro, hein? Deu ruim, Tigrão? Ah, deu ruim. Puxada de bode. Ainda teve um maluco que mandou congelar há uns 5 quilos daquela desgraça. E veio uma pedra de buchada de bode de Aracaju até aqui, ainda com escala no Rio de Janeiro, dentro de uma caixa de isopor. Aí chegou aqui, a hora que destamparam a caixa, desmaiou uns 20 ali no aeroporto. Você tá louco, aquilo fedia. Eu vou falar pro seu negócio, cara. Parece que aquele prato, parece que ele tinha dormido dentro de um caminhão de lixo. Entendeu? Então, Edivalmir, buchada de bode, não. Não. Mas aqueles outros negócios que você mandou aqui outro dia, salivou, hein? Mas não me convida pra buchada de bode. E o oráculo diz que vai também, viu? Agora, melhor não, senão vai pro DM... receba a mensagem dentro daquilo que foi falado.
né? Senão você já está dando um tapa no beiço, também ninguém é de ferro, é sexta-feira, e passou batido, né? Com esse calor ainda, meu Deus. Então é o seguinte, o Bolis disse, aqui na aba transferência de jogadores, detalhes de transferência, essas coisas, a última atualização é de julho de 24. Sim. Ele não falou de outras informações. Com planejamento financeiro, previsão orçamentária, balancete. É outra coisa. Isso, exatamente. Agora, se o menino foi vendido, teve mais jogador que foi vendido, o Matheus Bueno, por exemplo, foi negociado depois disso. O João Vitor foi negociado depois dessa data. Estou citando 2, hein? Mas tem mais um monte. E os que o Guarani contratou? Não é só para... Se é que existe o portal da transparência. Se é que existe. Se o Guarani entende que isso é uma atitude de respeito para com a torcida, de atenção, de uma deferência especial para com o torcedor, que esse sim é o maior patrimônio do clube. Então, se o Guarani entende isso, tem que colocar lá nessa aba de transferência também os que foram contratados. Vem por empréstimo, contrato é até tanto. Ah, mas isso daí, se entrar no site da CBF, está no BID. Mas eu não quero saber de transparência da CBF, porque eu nem sei se ela existe. Se é transparência do Guarani Futebol Clube, que é o nosso negócio principal aqui, Guarani e Ponte Preta, se existe o portal da transparência, bota lá. Ó, Matheus Bueno foi em definitivo, valor oferido tanto, tem aqui comissão de empresário, isso é tudo normal. Tem que ir para o imposto de renda. Você, por exemplo, que é contador, né, Edivalmir? Tem que ir pro IR direitinho, bonitinho e tal, tudo, né, bacana, né? E aí, e jogador que foi contratado também. Entrou, mas o salário é confidencial. Tá bom, não precisa falar do salário. Não precisa. Só aí você vai expor a privacidade do jogador. Mas como que ele veio, por quanto tempo que é o contrato, custou alguma coisa ou não, é empréstimo, é em definitivo... Esse o torcedor gosta, tanto quando vende, também como quando contrata. Então, não é nada mais do que isso. Como fica todo mundo aqui pedindo a nossa opinião, e a gente aqui é remunerado para dar opinião, o que eu queria dizer? Que seria legal, porque o Guarani sempre vem a público. Outro dia nós quisemos falar aí, a respeito da reunião aí de mudança de estatuto, etc., e veio aqui... representando o Conselho Deliberativo, o seu diretor, e veio aqui e respondeu a todas as perguntas, ótimo, nenhuma dúvida. Então, se está gerando toda essa celeuma, o assunto aqui de ontem para hoje, eu vou falar para você um negócio, é só esse, né? E aí tem ouvinte que ainda fala, vocês estão passando a mão na cabeça, ai, que saudade quando existia cronista que descia o cacete. Pô, ninguém vai descer o cacete em ninguém sem ter, ou elogiar, ou dizer que foi um grande negócio e parabenizar, sem ter as informações. Tudo que nós estamos falando aqui é de orelhada, e que não vem de uma fonte oficial. Não vem. É uma fonte que não se identifica, que liga lá porque é amigo, tem relacionamento. Pode falar lá que foi só 2.700. Mas precisa ter uma nota do clube explicativa, né? Até porque é um patrimônio, é um ativo do clube. E eu volto a dizer, mas isso aí ninguém tem nada a ver com isso. Quem diria... Não, senhor. Enquanto não for SA do futebol, SAF, que tiver uma empresa, falou, eu vou divulgar e pronto. Acabou. Aqui eu dissolvi Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e não tem mais sócio, não tem mais nada. O Guarani foi vendido. Quem que tiver os seus direitos lesados, que procure a tutela da justiça. Muito bem. Agora, hoje não. Hoje é um clube associativo. E deve, sim senhor, satisfação para o associado do clube, para o torcedor do clube, para o conselheiro do clube, para o sócio torcedor que contribui mensalmente. Não é esse negócio. Tudo agora é cláusula de confidencialidade? Sabe? E eu não estou falando especificamente do Guarani, eu estou falando do futebol brasileiro como um todo. Agora, se é uma empresa privada e que não tem sócios,
Porque como que uma empresa privada toma decisões? Ela não ouve os sócios? Um sócio, ou um diretor remunerado ou não remunerado, vai lá e toma decisão? Não. Vai todo mundo para a mesa e ouve os sócios. Ó, tô vendendo, tal, não sei o quê. Agora aqui, como é uma decisão administrativa, estratégica de vender o jogador, não dá para ficar fazendo votação se deve vender ou não. Acaba o clube. Eu não sou utópico a esse ponto. Acho até que sou um pouco, com algumas coisas que eu imagino que são de um jeito e são de outro. Mas, depois de sacramentado, pelo menos dizer, ó, que a transação foi assim, assado, ensopado, e acabou. Sabe por quê? Não é que a gente é bisbilhoteiro, que a gente quer ficar aqui ciscando na carniça, o que não é o caso. Não é isso. É que a gente também fica tomando na cara aqui de omisso. A gente fica pagando de passador de pano. Porque a imprensa encobre. Não estou encobrindo nada. E nem descobrindo. Eu só queria ter a informação oficial. E a gente fala, ó, lamentavelmente o negócio foi horrível. Esse jogador podia render muito mais, então acabou a conversa. Ou, parabéns, hein, a todos os envolvidos. Um menino de 19 anos vai oxigenar os cofres do clube por 3 anos. Ótimo. Agora a gente fica que nem cego em tiroteio. E aí ainda tomando porrada, que a gente fica pagando de passador de pano, de ilustrador de cabeça de cartola. Só isso que a gente pede. Não é bisbilhotar. Não é meter o BD onde não nos pertence. A gente é veementemente cobrado para se posicionar. Nós somos o elo de ligação entre o sócio, o torcedor, o conselheiro e o clube. Então hoje, quem disser dentro de qualquer clube, agora eu já saí do Guarani, tá? Estou falando genericamente, falo da Ponte também, pode botar a carapuça e de qualquer outro clube que ainda é do sócio. Por isso que é sócio, pô. Você não paga uma mensalidade como sócio? Você não paga um valor como sócio torcedor? Cada um bota um nome no programa, mas aí é só o marketing. Na verdade, o torcedor se torna sócio. E mesmo o torcedor que não é sócio e que vai lá com todas as dificuldades, não tem onde pôr o carro, paga um saquinho de pipoca por 15 conto, e toma chuva, toma sol, de vez em quando pega um policial despreparado e toma uma borrachada nas costas, e às vezes sai lá, o carro foi roubado, e tem que também ficar passando a mão na cabeça de flanelinha, senão ele arrebenta com o carro, tem que deixar 30 para ele antes de entrar, aí você volta e ele não está mais, e se você não der, você volta, o carro está destruído, ou está minimamente danificado, riscado, vidro quebrado, mete o pé no retrovisor. Pô, esse cara não merece? Não é esse cara que leva o dinheirinho dele lá suado, às vezes, até prejudicando algumas coisas básicas dentro da casa dele, para o provento da sua família, para o sustento dos seus filhos. Às vezes fala, não, tá aqui razoável a geladeira tal, isso aqui você parar que eu quero ver o meu time. Não estou mais falando do Guarani, agora estou falando genericamente. Será que esse cara não merece uma satisfação? Tudo é cláusula de confidencialidade. Ô meu, vou chegar em casa essa noite aqui de sexta para sábado, às 4:30 da manhã, mango assado, e a minha mulher vai falar para mim assim, onde é que o senhor estava até essa hora? Vou dizer, ó, eu estava realizando um ato aí, mas foi mediante um contrato e tem cláusula de confidencialidade, eu não posso te falar. É mais ou menos assim. Se você não fala pro seu torcedor, pro seu sócio, pro cara que é mantenedor do clube, que tira, às vezes, da boca dos filhos para pagar uma mensalidade, para pagar um ingresso, com toda a diversidade, para ver um futebolzinho desse tamanhinho. Se para esse cara você não fala, ô meu, você vai falar para quem? Aí a gente fica sendo cobrado. Mas como é que nós vamos ser levianos aqui de emitir um ponto de vista em cima de especulações, para depois ainda vir a ter problema lá na frente? Ó, você falou isso,
mas não é nada disso, prova agora. Eu não posso. Se for, olha, estou colocando na condicional. Se for isso que está sendo noticiado extraoficialmente, foi um péssimo negócio. Agora, ouvinte também que quer que a gente vá além disso, aí eu tenho que mudar. Eu não posso mais ser comentarista, cronista esportivo. Aí eu vou ser auditor, mas aí a remuneração é outra. Aí alguém precisa me contratar, precisa me pagar para eu desenvolver esse trabalho. Eu não sou pago para isso. Eu não sou da Receita Estadual nem da Receita Federal. Não sou. Aqui a gente opina em cima de fatos. E às vezes até projeta antes do fato acontecer. Fora isso, o resto é desvio de função. Então não é mais fácil chegar e falar, ó, a gente ia perder o jogador, o empresário, de repente, foi a favor de que não houvesse a renovação, ele é o representante, o jogador ouviu a opinião dele, ouviu a opinião da família, e a gente ia perder o jogador em julho. Então foi negociado por X, não tinha outro jeito, e infelizmente lá em 24, quando a gente procurou o jogador, ele não demonstrou interesse em renovar. O contrato está em vigência, o clube fica de mãos atadas. É difícil colocar uma nota dessa oficial, ouvir aqui está aberto, é democrático, vai ser muito bem recebido o dirigente que vier falar aqui, vai ser tratado educadamente. Não deu, tentamos tudo, mas os valores são esses. Pronto, aí a gente opina, ó, não teve jeito, mas foi um péssimo negócio e infelizmente aí foi cumprida a vontade do jogador, a multa era muito baixa, o salário era meramente um salário mínimo, uma ajuda de custo e infelizmente não deu. Então, alguém não teve uma visão de futurologia, é ser humano, mas tem o direito de errar. Tem, como ser humano tem, o sagrado direito de errar. Deu errado, acabou, vamos em frente. Agora ninguém fala nada, é porque a notícia começou com 25, em 3 horas caiu para 3. Por quê? Porque é só especulação. Tem que vir matar a cobra e mostrar o pau. E se alguém ficar bravo, porque a gente está cobrando transparência, não sou eu que estou cobrando. Quem cobra é o dono do clube. E o dono do clube, até que esse status mude, é o seu associado e o seu torcedor. Olha, como é que tá a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para essa dica importante na Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva, faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e a segurança de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e também de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h44, o Vladimir Catarino chega atualizando as informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Fala, Vladimir. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca, que tem mais uma contratação aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, trata-se do atacante Gustavo 25. Não é porque estamos no ano de 2025. 25 é o sobrenome do Gustavo, escrito tudo junto, 25. Ele disputou o Campeonato Estadual pelo Goiânia e chega à Ponte Preta, assina até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. É um jogador que por onde passou fez gols, né? Inclusive aqui na região esteve algumas temporadas atrás no União Agrícola Barbarense, jogador de área, né? Aquele característico trombador, tem qualidade sim o Gustavo 25, tomara que tenha sorte com a camisa ponte pretana. Se ele está chegando, quem está saindo é o goleiro William Arthur, né? A Ponte aí acabou não renovando o contrato com ele, até porque a Macaca está muito bem servida de goleiros, né, Bolis? Tem o Diogo Silva, pegou tudo aí no Campeonato Paulista, o Pedro Rocha também, que todo mundo já conhece a sua qualidade,
Então, para não prejudicar a carreira do William Arthur, a Ponte acabou não renovando o seu contrato, ele poderá buscar outro clube. Macaca que deve, com isso, colocar um dos jogadores da base, um dos goleiros da base, como o terceiro goleiro, né? O Luigi está bem cotado, o Guilherme Viana também, são goleiros que agradam ao Lauro, que é o preparador de goleiros, então um deles deverá aí ser aí o terceiro goleiro Ponte Pretano. Macaca que continua no mercado em busca de reforços, mas intensifica também o trabalho de recuperação de 2 jogadores que já estão no elenco, mas já são cotados como reforços quando voltarem, né? Casos do Elvis, o meia, que se machucou durante o Campeonato Paulista, e o Gé, atacante, que está fora de combate desde o ano passado, ainda não teve condição de atuar no ano de 2025, mas já estão aí no passo quase que final para voltar ao campo. Naquela transição, saindo do departamento médico, já começando alguns trabalhos de força física para depois ter contato com bola, para aí sim serem liberados totalmente para o técnico Alberto Valentim, para preparar-se para o campeonato da Série C, a Macaca que vai estrear fora de casa lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra o Figueirense. Bolas! Valeu, Vladimir. Olha, tô pesquisando aqui mais sobre o Gustavo 25, CH, jogador de 29 anos, 1,90 m, centroavante. Ele jogou no Goiânia, e Goiânia acabou caindo para a divisão de acesso do futebol goiano esse ano. E quando ele foi anunciado ano passado, ele retornou ao Goiânia, né? Porque ele havia feito 7 gols em 14 jogos em uma temporada passada. E aqui que chama atenção, o atacante ainda se recupera. Essa matéria foi de final de novembro de 2024, quando o Goiânia acertou o retorno do Gustavo 25. Ele se recuperava na ocasião de uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida no Centro-Oeste em junho, depois que ele saiu do Goiânia. Mas a matéria ressalta que ele deve estar apto para atuar no começo do próximo ano, ou seja, neste ano. Ele atuou 6 jogos, não marcou nenhum gol. Inclusive, a matéria cita que devido a tal lesão, o 25 acabou não acertando com a Chapecoense, onde inclusive já tinha um pré-contrato assinado. Chega agora para vestir a camisa do time da Ponte Preta, centroavante. Era uma posição carente do elenco da Macaca, porque o Gé tá voltando. Tem ainda o Darney até o presente momento ainda não vingou. Tem contrato até o final da Série C. Bruno Lopes pode talvez fazer essa função, talvez não como centroavante. Enfim, como é que você vê aí a chegada do Gustavo 25? Bom, essa contusão aí que ele está se recuperando, ou já recuperou, de tendão de Aquiles, ela é preocupante. Eu não sou médico, mas é só olhar, né, a estampa do jogador. Ele é um cara alto, forte e pesado. Então você imagina o que exige dos tendões. Ele não precisa ser médico para saber disso. E se é um problema, lembra como o Fumagalli rompeu parcialmente os tendões? Negócio terrível para recuperar. Então, assim, as informações que dão... Eu vou falar do futebol dele, tá? Eu acho que ele tem uma característica que a Série C exige. Eu acho que um centroavante de área com essa força é importante. E ele não é perna de pau, não. Essa é a informação que eu colhi. Tem pouco material dele na internet para a gente assistir, né? Agora, com a palavra o departamento médico da Ponte, né? Deve estar sabendo o que está fazendo. Não, ele jogou no Goiânia, né? Jogou. Tá tudo certo. Tomara que ele faça sucesso. Eu acho que a Ponte precisa de um jogador com a característica dele. E a saída do William Arthur, terceiro goleiro, normal? Normal. Olha, a Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Tem temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca, por exemplo, uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região da família Sato para todo o Brasil. Acesse aromadasерvas.com.br. 18h50, o programa hoje é até 19h30. Já mais mensagens de áudio, principalmente, a galera participando conosco. Abraçando aqui os nossos amigos que sempre nos acompanham através do YouTube. O Assis Carlos Matozinho, grande abraço, sempre conosco. Perguntando se a Ponte vai disputar a Copa Paulista, visando a Copa do Brasil.
Acredito que não. A Ponte tem uma grande chance de disputar a Copa do Brasil via Campeonato Paulista. Carlos Fernandes, Dr. Pablo tá por aqui. Wilson Roberto de Marjo sempre conosco. Gustavo 25, se marcar 25 gols em 2025 seria artilheiro. Vai ser artilheiro, né? Não tenha dúvida alguma. É isso aí. Bom, em relação ao time da Ponte, o Wilson de Marjo aqui tá pedindo mais informações da Macaca, mas essas são as informações que a gente tem de momento, né? Sérgio Rafael fica ou não fica, enfim, outras situações. Tigrão, e a chegada aí do Gustavo 25 para disputar vaga com Gé, com outros jogadores no comando de ataque, hein, Tigrão? Como é que você vê essa chegada? Eu não tenho, assim, informações mais detalhadas dos jogadores, né? Disputou o Campeonato Goiano, né? Ele é lá de Santo André. Sabe quem que é de Santo André também? Quem? Estourou lá, né, no futebol, nasceu lá, depois foi para São João da Boa Vista, aí veio aqui para Ponte, se consagrou o Monga. Opa, eu me lembro do Monga no Santo André e ele nasceu lá. Né, esse moço também é de lá, o Gustavão, 25, né? A gente até falava sobre isso hoje na hora do almoço. Gustavo Tanque. O 25 é sobrenome mesmo, e ele é um sobrenome da família que o adotou, né? Ele é um filho adotado de uma família descendente de italianos e ele foi registrado em nome dos seus pais adotivos. Provavelmente o 25 é do pai, né? Então, tudo certo, deve ser um cara muito feliz. Veja, foi adotado, a gente sabe do drama, né, de crianças, às vezes sem família, ou famílias que não têm a menor condição de criar, ou de órfãos, né, que são adotados por outras famílias e são tratados com todo o carinho de um filho de sangue, de um filho natural. Então, parabéns para a família que o adotou, parabéns para ele, torço para que ele vá muito bem. Vem aí, né, com um porte físico de um jogador tanque mesmo, 1,92 m aqui, salvo engano. Isso. Né, canhoto, olha aí, centroavante canhoto, dá um trabalho, né, porque o zagueiro, sabe, é raro o centroavante canhoto, então normalmente vai dar o bote errado, que ele seja feliz na Ponte, mas eu não posso dizer baita, é uma baita contratação pelo tamanho dele, contratação zona, tamanho. E o futebol, a gente vai torcer por ele, torcer para dar certo, é uma posição muito carente no elenco da Ponte, com esse vai não vai do Gé, né? Todo esse tempo fora, desde a Série B, prejudicou demais, teve que fazer uma cirurgia, volta quando e como, e continua, vai ser negociado, é um cara que tem mercado, não tem mercado. Vejam, sem o Gé, a Ponte tentou aí algumas alternativas e infelizmente não foi feliz. Então, boa sorte para o Gustavão Tanque, Gustavo 25, sobrenome dele, com E, que venha com Deus, que chegue bem, mas, assim, também, até por uma questão de respeito ao nosso ouvinte, dizer, não, sabe, ele é assim, assado. Eu não vi ainda, vou dar uma pesquisada, mas com meia hora de jogo aí, quando ele estrear na Série C, com meia hora de jogo a gente já fala, ó, resolvido o problema, a Ponte tem um belo atacante agora. Ou vamos dizer, ó, tá mais ou menos no padrão do Paulista aí, do Bruno, né? Do Danley, Bruno Lopes, Danley, né? Que foram os caras que tentaram aí na posição. Ou, ó, eu acho que é inferior ao Danley. Pô, aí o torcedor da Ponte vai falar, pelo amor de Deus. Mas não dá para falar agora. Eu não vou tratar o ouvinte aqui como um irresponsável, eu sendo um irresponsável. Não vou não. Desejo boa sorte a ele e que o nome seja tão sugestivo e no trocadilho que o 25 com E faça 25 gols. É isso Só aí. na Série C. É isso aí. Na Série sensacional, como colocou aqui o Carlos Matozinho. E ele passou também pela base do Santos, foi companheiro do Gabigol e do Vitor Andrade, que está atualmente no elenco da Ponte. Será que o Vitão deu um palpite lá e falou, traz o Gustavão que ele mete gol, hein? Ó, ele foi cogitado pela Chapecoense, antes pelo Remo, depois ele permaneceu no time lá de Goiânia, exatamente em função desta lesão, a Chapecoense acabou desistindo da contratação, mas isso foi lá
em 2024, né? Meados de 24, outubro, novembro do ano passado. Mas ele jogou no Campeonato Goiano, não fez nenhum gol pelo Goiânia. Você sabe, assim, a trajetória de ter sido revelado no Santos, de ser grandão, só que esse é paulista, né? E esse que eu vou falar o nome dele agora, ele é do Nordeste. Não me lembro exatamente qual é o estado dele. Não me lembro, não consigo agora aqui se é Paraíba, Alagoas. Mas assim, é uma trajetória de revelação do Santos, grandão, camisa 9, pivô, do Rodrigão, né? Rodrigão. Sim. Que teve na Ponte aí recentemente. Não estou falando daquele Rodrigão do Guarani, que também foi revelado no Santos. O Rodrigão mais antigo, foi casado com a Hortência, né? Não sei se está ainda, não. Também não é da nossa conta. Mas o Rodrigão marcou 2 gols num derby e tal, mas não é desse Rodrigão que eu estou falando desse Rodrigão que recentemente esteve na Ponte, não chegava no peso ideal nem por reza brava, né? 2021. 21, olha lá, você vê como é que passa, já são 4 gols anos. Ele fez em 25 jogos. 5? É. Então, 1 gol a cada 5 jogos, né? Então, não é... Mas não foi titular, teve contusão... Aí quando voltava estava fora do peso, um problema de ordem física. O restante eu não quero de jeito nenhum entrar em análise porque eu não tenho informação. Mas fazedor de gol, né? Por onde passou, meteu na rede. Agora, é parecido, não é? Tem o mesmo estilo. O Rodrigão é destro. Esse Gustavo, 25, é canhoto. As informações aqui que a gente tem de ficha. Então vamos aguardar boa sorte para ele, tomara que dê tudo certo. Agora, você lembrou um negócio interessantíssimo aí, viu, Boris? O quê? Porque ele jogou com um jogador que está na Ponte no momento, né? Vitor Andrade. Gabigol e Vitor Andrade. Então, será que o Vitor Andrade não pode ter dado uma letra? Falou, não vai ficar lá no Goiânia? Por que você não dá uma olhada aí? Eu joguei, é cara que se meter a bola nele, ele empurra tudo para dentro. Pode ser. Pode ter conexão. Essa informação para mim importante que você colocou aí, lembrou a todos nós que ele no Santos foi companheiro de clube do Gabigol, né, que é um cara hoje consagrado, caríssimo, fama internacional, de outro patamar. E também do Vitor Andrade, que pintou muito bem, constrói uma carreira sólida, mas num sarrafo bem abaixo aí do Gabigol. Pode ter sido ele, sim, como não, que tenha sugerido, tá aí, vai disputar a Série C pela Ponte, e para ele, se tiver um cara que ele conhece e que enfia a pinóia para dentro, ele vai indicar. Pode ter alguma conexão, sim, mas nós não estamos afirmando isso. É apenas sim e apenas conjecturando. Olha, você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. E o Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e também pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Pontualmente 19 horas, o Vladimir Catarino volta agora com o noticiário do Guarani. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O Bugre vai receber cerca de 2.700.000 reais pela venda do atacante João Marcelo ao Atlético Mineiro. Havia essa indefinição, essa dúvida com relação à negociação, até porque detalhes não haviam sido divulgados, mas agora já está tudo às claras, tudo à mesa.
O Guarani segue dono de 10% do passe do atleta e vai, com a possibilidade de lucro aí, uma futura venda, receber aí 10% desta futura venda. A expectativa é que em breve o João Marcelo seja negociado com o futebol da Europa. Se o João Marcelo está saindo, quem está chegando é o Luiz Felipe, atacante de 23 anos, e também o lateral esquerdo Maicon Jesus, de 19 anos. São jogadores do Galo, interessam ao Guarani e podem chegar ao brinco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ouvir o coordenador de futebol do Atlético Mineiro, o Paulo Brax. Ele explica esta parceria aí, esses números, toda esta matemática que foi feita na negociação envolvendo o Guarani e o Atlético para a transferência do atacante João Marcelo. Na verdade, o acordo com o Guarani é que nós vamos ajudá-los nessa montagem de elenco para a Série C, mas não há nenhum tipo de definição, até porque depende de acordo, né, da aquiescência dos atletas para isso acontecer. Então eles colocaram isso na nota, mas é algo que não é necessariamente vinculado a algum jogador. Não tem nenhum jogador que já está encaminhado para o Guarani, mas a gente pretende ajudá-los. É isso. Palavras, portanto, aí do coordenador de futebol do Atlético Mineiro, Paulo Brax, e parodiando aquele comunicador, estando bom para ambas as partes. Siga a vida aí, né, João Marcelo, a sua carreira, e o Guarani também a preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que discute também a saída antecipada do Álvaro, mantém 25% dos direitos econômicos do Thiago Lenza, que acertou com o Ferroviário. Os dois jovens goleiros não seguem em Campinas para o restante da temporada, também vão respirar outros ares. Guarani que dividiu a reapresentação Bolis em duas partes. Na última quarta-feira, se apresentaram apenas jogadores com lesão ou problemas físicos, enquanto o restante do elenco se representa na próxima segunda-feira, dando início à preparação para a disputa da Série C. O Guarani estreia no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, jogando em casa. O primeiro compromisso vai ser contra o Maringá, lá no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, começando aí a caminhada do Guarani em busca da volta do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Leandro Bolis. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, agora com os temas que são destaques no futebol do Brasil e do mundo, mas não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. O comentarista vai escolher um tema, né? São dois comentaristas no programa de hoje, o CH e o Tigrão. Eles vão escolher um tema para comentar. O tema número 1 é a Leila Pereira, que se pronunciou nesta sexta-feira sobre os ataques racistas sofridos pelo Luigi, jogador do Sub-20 do Palmeiras, durante o jogo de ontem da Libertadores Sub-20 no Paraguai. A presidente do clube disse que pedirá a exclusão do Cerro Porteño da competição. Inclusive, notícia de agora é que a CBF está pedindo à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño desta competição. Tema número 2, Pedro Severino apresenta reflexos que correspondem a funcionamento do cérebro. Quadro de saúde, no entanto, permanece grave e estável. O jogador do Bragantino está em Ribeirão Preto desde quinta. E o tema número 3 é o Vitor Roque, que hoje foi oficialmente apresentado como novo jogador do Palmeiras. Vestirá a camisa 9 e na coletiva, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi irônica não, né? Fez uma sátira em relação à situação, tirou uma onda. Vocês parem de me pedir um camisa 9 agora, tá bom? Vamos lá, CH, qual tema você escolhe para comentar? Você sabe que eu admiro muito a Leila, eu acho que o Palmeiras mudou na administração dela, tenho o maior respeito por ela. Não só por ser a única presidenta, né, dentro do futebol brasileiro, em times de futebol, mas porque ela é muito competente, não só no futebol, como nas suas empresas. Mas esse tipo de comentário não acrescenta nada, cara. Eu não tô ácido, eu não sou chato, não tem nada a ver. Sabe, ela fica com essas ironias, né? Ela fez uma coisa parecida depois que classificou o time na... Estão mais calmos? Isso é uma bobagem. Uma bobagem. Alguém precisa... Ela não precisa de orientação, tampouco de qualquer tipo de conselho meu. Eu também não tenho essa pretensão. Mas eu não consigo entender. Uma pessoa tão inteligente como ela, tá muito óbvio que ela deu uma tacada de mestre. E a negociação do Vitor Roque só aconteceu pela agilidade e competência do Palmeiras. Porque era um caso extremamente complexo. Foi na FIFA, conseguiu uma liberação especial, a janela na Espanha estava fechada e conseguiu mesmo assim contratar o jogador. Parabéns para ela. Então isso aí, para mim, esse comentário é absolutamente desnecessário. Um tom irônico, né, Bodes? Foi. Já o Ticano também vai escolher o tema para comentar. Antes eu tenho o recado da Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. Tem ainda o levíssimo Seara feito 100% de lombo suíno. Ele é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos sódio e 30% menos gordura.
Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo. Ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, 18h10, qual tema você escolhe para comentar? Bom, Bolis, a Leila foi citada, a presidente do Palmeiras, em duas situações, né? Em dois dos temas aí para a gente escolher. Primeiro, aliás, o segundo que ela foi citada, a apresentação do Vitor Roque. E o primeiro, a manifestação dela com relação aos atos de racismo contra o Luigi lá no Paraguai ontem no jogo contra o Cerro Porteño. Então, a manifestação dela, aí quando apresentou o Vitor Roque hoje, o CH já comentou, só vou passar rapidamente pelo tema, ela deu uma espetadinha, aí toma uma encaçapada do São Paulo na segunda-feira dentro de casa, e aí ela não dá entrevista, é isso que eu questiono nela, né? Ah, cobraram 9, ó, tá aí, não me encham mais o saco, hein? Tá aí o 9 aí que vocês queriam, né? Então, eu concordo com aquilo que disse o meu companheiro, é desnecessário. E a primeira citação dela no tema número 1, quando ela diz que vai fundo e vai solicitar a CBF que interceda junto à Conmebol para que o Cerro Porteño seja excluído da competição, ela está de parabéns. Porque alguém tem que botar um freio nisso. E eu fui me informar aqui, até porque contei com a colaboração do nosso grande amigo Edmilson Garcia, que reside lá no Paraguai. Lá não é crime o racismo. Não é crime. Você está vendo como é que é? Por isso que a gente fala, tem isso, não sei o quê. Não, lá não é. Lá não é, mas ele praticou um tipo de racismo contra um clube de um país onde é crime. E aí? O que o presidente do Cerro Porteño vai dizer? Mas você está me excluindo por quê? Aqui não é crime, ninguém pune, e a Conmebol, a sede dela é no Paraguai. Vocês estão sabendo disso? Veja o tamanho do problema. Mas ainda assim eu quero parabenizá-la, e mesmo não sendo crime no país, todo mundo hoje está conectado numa aldeia chamada Planeta Terra, principalmente depois da internet, né? Depois das redes sociais e de toda essa agilidade da cibernética. Então, pera um pouquinho. Todo mundo está sabendo o que acontece na Espanha, na Inglaterra, né? Na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, o fato de não ser considerado crime no Paraguai pela legislação paraguaia, e aí você tem que respeitar a autonomia dos países, né? Você tem que respeitar isso. Lá não é, acabou. O legislativo dele entende que não precisa votar uma lei dessa e que nunca foi votada e que não está no Código Penal. E PT saudações. Só que, então, se lá não for crime assassinar alguém, então você vai lá no Paraguai passear, o cara te mata por esporte. Então eles têm que saber que o jogador que estava envolvido e que foi vítima, ele é de um país onde é considerado crime. E que isso foi uma ofensa grave e é considerado crime na maioria dos países do planeta. Países civilizados, como é o caso do Paraguai, que é um país civilizado, mas lá eles não catalogam como crime. Então, aí é uma questão para a FIFA. Porque enquanto não existir uma punição exemplar, esse negócio vai continuar. Ah, mas não é crime no Paraguai. Tá bom, companheiro, mas foi praticado um crime contra um país. A soberania do Paraguai vai ser respeitada, mas respeitem a soberania de quem foi vítima. Só isso. Então, lá não vai dar para prender o cara, porque nem crime é. Agora, como é que ele vai ser educado? Como é que a medida punitiva pode ser exemplar para que o ato não seja repetido? Ok. Como que ele vai ser reeducado?
com uma grande punição para o time dele de coração. Aí o time faz uma campanha para que isso não aconteça mais. E a minha sugestão não seria nem ser excluído do campeonato sub-20, da Libertadores sub-20, acho que é isso daí. Não. Ser excluído por um tempo longo de qualquer competição oficial patrocinada pela Conmebol. Aí o clube toma providência e fala, ó, aqui nós não queremos mais. E quem praticar vai se ver com o clube. Porque enquanto ficar só na conversinha, medidas administrativas e disciplinares, vai continuar essa palhaçada, essa vergonha para a humanidade. 7h15, o Edu Pinheiro está na área com o Em Dia com a Bola. Muito bem, dia com a bola da Rádio Bandeirantes. Ontem, pela Copa do Brasil, 2 clubes se classificaram, hein? Maringá 4, União de Araguaia 2. Então, 4-2 por Maringá, vencendo a equipe Tocantins. Maringá classificado. Tivemos lá no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro, Olaria 1, Brusque 2. O Brusque também está na terceira fase da Copa do Brasil. Olha, na terceira fase da Libertadores, ontem o Bahia jogou no Centenário em Montevidéu e empatou 0-0 com o Boston River. Boston River 0, Bahia 0. Então é o seguinte, Bahia e Corinthians semana que vem. O Corinthians vai receber na quarta-feira na Neoquímica o Barcelona de Guayaquil. Lá no Equador foi 3-0. O Timão tem que devolver uma diferença de 3 gols para ir para pênalti ou vencer por diferença de 4. E o Bahia recebe em Salvador o Boston River. Vai ser na quinta-feira, semana que vem, dia 13. O vencedor aqui vai para a fase de grupos da Libertadores. Vai começar a semifinal do Paulistão. Domingo, 18h30. Leandro Boles narra aqui Corinthians e Santos. E na segunda-feira, 21h35, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, com Roger Williams. Transmitido aqui na Band. É jogo único, terminando empatado, é pênalti. E aí a final é diferente. A final serão 2 jogos e a equipe de melhor campanha decide na sua casa. E atenção, Série A2, amanhã, hein? Última rodada, todos os jogos às 15 horas. Vamos conhecer aí as 8 equipes que continuam, né? E amanhã vamos conhecer as 2 equipes que serão rebaixadas. Tem Portuguesa Santista e Votuporanguense, Juventus e Primavera, Santo André e Linense, São Bento e Rio Claro, 15 de Piracicaba e Taubaté, Ferroviária e Grêmio Prudente, Ituano e Capivariano, São José e Oeste. É o seguinte, olha, já estão classificados Primavera, Capivariano, 15 de Piracicaba e o Ituano, 4 já são conhecidos. Então vai ser o seguinte, quem terminar em primeiro vai pegar o 8º, o segundo pega o 7º, aí cada um pega o seu, jogos de ida e volta, aí saem os semifinalistas, aí já vai valer depois o acesso. São 2 clubes que vão subir para o Paulistão. Lembrando que no caso de descenso, amanhã vamos conhecer o Rio Claro. É o penúltimo com 12 pontos, o São Bento de Sorocaba tem 10. Se terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série A3, Rio Claro e São Bento. Para o São Bento escapar, o São Bento precisa em Sorocaba vencer o Rio Claro e a Portuguesa Santista não pode ganhar da Votuporanguense. O jogo é na casa da Portuguesa Santista. Vai vendo só o que o São Bento aprontou. Olha, principais campeonatos estaduais no Carioca. Amanhã já saiu o primeiro finalista, Maracanã, 17h45, Flamengo e Vasco. No jogo de ida, 1-0 Mengão. E gol do Bruno Henrique. Então o Flamengo pode perder até por diferença de 1 gol que vai à final. Domingo, 18 horas, no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Volta Redonda e Fluminense. Aqui tá mais fácil, né? No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 4-0. O Fluminense pode perder até por diferença de 3 gols no Volta Redonda, que o Fluminense vai à final. Vai começar a final do Campeonato Mineiro. É amanhã, 16h30, no Mineirão, Atlético e América. Depois do jogo da volta, dia 15, no Independência. Atenção, vai começar a final do Campeonato Gaúcho. É Grêmio Internacional. Amanhã, 17h45, na Arena Grêmio. Depois o jogo da volta acontece semana que vem. O detalhe, o Inter não fica campeão gaúcho desde 2016. E o Grêmio é o atual heptacampeão
campeão 7 vezes seguido. O Grêmio é o campeão gaúcho, vai tentar aí o 8º título seguido lá no Paraná, quartas de final, amanhã 16 horas na Liga Arena, Atlético e Azures. No primeiro jogo foi 0-0 na casa do Azures. Domingo, 16 horas em Ponta Grossa, Operário e São Joséense. No primeiro jogo foi 1-1. 18h30 do domingo no Couto Pereira tem Curitiba e Maringá. No primeiro jogo 2-0 para o Maringá. Curitiba numa situação complicada. Esse Maringá vai ser o primeiro adversário do Guarani na Série C. O Maringá, conforme eu disse, ontem na Copa do Brasil, ganhou da equipe de Tocantins e na primeira fase o Maringá primeiro eliminou o Juventude. O Maringá está na terceira fase da Copa do Brasil e está na quartas de final do Campeonato Paranaense. Lembrando que o Cianorte já está na semifinal. Lá em Goiás, semifinal começando amanhã, 17 horas, no Antônio Ascioli, Atlético e Anápolis. Domingo, 17 horas, na Serrinha, Goiás e Vila Nova. Aí no final de semana, no outro, os jogos da volta lá em Goiás. Pernambuco, semifinal, amanhã, 16h30, na Ilha do Retiro, Sport e Santa Cruz. Domingo, 17 horas, na Arena Pernambuco, Retrô e Maguari. Esse Maguari é da cidade de Bonito. No próximo final de semana, os jogos da volta lá em Pernambuco e vamos conhecer os finalistas. E para acabar aqui, finalizar, lá na Bahia, o Baiano semifinal. Jogos da volta, hein? Vamos conhecer os finalistas do Baiano nesse final de semana. Amanhã, 18 horas no Barradão, Vitória e Atlético de Alagoinhas. No primeiro jogo, o Vitória venceu por 4-0, está numa situação muito confortável, o Vitória do Thiago Carpini. E domingo, 18 horas, em Feira de Santana, Jacuipense e Bahia. Esse Jacuipense é de Riachão do Jacuípe. E olha, o Jacuipense venceu o primeiro jogo por 2-1. O Bahia tem que reverter. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Responde na Lata. Valeu, muito obrigado ao Edu pelas informações. Vamos então com o Na Lata na reta final do programa. Vamos lá, CH, eu começo com você, hein? Para você, qual seria a melhor punição possível neste caso, mais um de racismo que aconteceu ontem no jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20? Eliminação do Cerro Porteño no mínimo. E para você, Tigrão, qual seria, na sua opinião, a punição passível ou possível nesse caso? Exclusão do Cerro Porteño por 24 meses de todas as competições oficiais, amadoras ou profissionais, patrocinadas pela Conmebol. Tigrão, eu prossigo com você a sua opinião sobre a Série A2. Quem será rebaixado na Série A2? Lembrando que a Santista é o primeiro time fora, com 12 pontos. O Rio Claro é o time que abre o Z2 com 12. O São Bento é o lanterna com 10. São Bento e Rio Claro se enfrentam na última rodada em Sorocaba e quem ganhar precisa torcer para um tropeço da Santista, que joga contra o Votuporanguense em Santos. Acho que vão cair São Bento e Rio Claro, infelizmente. E você, CH? Santista e São Bento. Rio Claro escapa? Escapa. O Rio Claro tem que ganhar e torcer para a Santista perder do Votuporanguense. Não, mas se empatar... A Portuguesa Santista perder... E se empatar São Bento e Rio Claro, cai o São Bento e cai o Santista. Se tiver um vencedor em Sorocaba, o vencedor tem que torcer para um empate da Santista. Pergunta o resultado lá em Sorocaba para mim. Qual vai ser o resultado entre São Bento e Rio Claro? Empate. E, bom, o Tigrão já comentou. E para finalizar, CH, quem será o primeiro finalista do Paulistão, Corinthians ou Santos? Santos. Na lata? Na lata. Então tá bom. CH, um grande abraço pra você e até a próxima segunda-feira. Seja o que Deus quiser, né? Você já viu o Foguinho dirigindo alguma vez na sua vida ou não? Ainda não. Então eu tô com um terço aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus me proteja. Vai ser uma experiência inesquecível. Passa no Galassi, CH, que é nosso parceiro, tá aí vizinho, e compra fraldão.
Ah, vai precisar. Tigrão, e pra você, o primeiro finalista do Paulistão, Timão ou Peixe? Lembrando que a Rádio Bandeirantes transmite este jogo no domingo, 18h30. Pelo coração, Corinthians, pela razão, Santos. Boa. Valeu, Tigrão. Um grande abraço pra você e até a próxima. Antes do boa noite pra você em 10 segundos, você viu por que o torcedor fica a pé da vida às vezes? Você viu o que disse aí o dirigente do Atlético Mineiro? O Brax. Isso tá em contrato com esses termos. Nós vamos tentar colaborar. Será que o contrato para assim, minha obrigação é tentar, se der, deu, se não der, não deu. Nós vamos tentar ajudá-los na montagem do elenco para a Série C, falando com relação ao Guarani no negócio do João Marcelo. Mas os atletas envolvidos têm que dar a anuência, têm que concordar em ir para a Série C. Tá bom pra você esse tipo de negociação, Boles? Boa noite. Valeu. Boa noite, até com você, que você faz amanhã, né? Domingo. Você faz domingo, eu faço segunda. Boa. Então até a semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço. Valeu, Tigrão, um abraço pra você. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Dr. Pablo Trasson, tá ligado aqui conosco, Carlos Silva, Denis Souza. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos agora às 7h26. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais uma edição do Esporte em Debate, a de hoje, sexta-feira, dia 7 de março de 2025. Agradecendo ao seu carinho, à sua audiência, você que esteve conosco, participando, interagindo. Tivemos muitas mensagens e, infelizmente, pelo tempo,
Não pudemos colocar todas, mas de qualquer forma a gente agradece a sua participação através do WhatsApp, através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo toda a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber com Lucas Pessoa na máquina do som. Um grande abraço a você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate. E aproveitando, lembrando que amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, um grande abraço para todas as mulheres, ouvintes assíduas da programação da Rádio Bandeirantes. E domingo temos um encontro, 18h30, jogo decisivo semifinal do Campeonato Paulista. Tem Corinthians e Santos. Um grande abraço e até lá! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.